Seja bem-vindos a mais um Juntos para Somar. O podcast, como você já sabe, fala sobre empreendedorismo, liderança e conta histórias reais sobre empresários que botam as coisas para acontecer de fato aqui em Salvador. E o Juntos para Somar, ele nasceu exatamente dessa inquietude de fazer com que as pessoas aqui de Salvador, da nossa região, entendam que aqui tem profissional, tem empresário de verdade e não só empresário de palco, que fala em cima do palco, que diz que aconteceu. Empresário que realmente sabe o que está fazendo de verdade, né, não, Mário? Com certeza. Bom, e eu, para quem não me conhece ainda, eu sou o Mário Cerqueira, sou empresário, consultor financeiro, apresentador aqui do seu programa preferido das quartas-feiras, que é o Juntos para Somar. Que nessa semana está acontecendo na segunda-feira. Então, agradeço a vocês por estarem aqui participando, assistindo, ajudando essa palavra, essa missão da gente de somar, de fato, a chegar cada vez mais longe. Aproveita que você está assistindo aí, já clica em curtir, se inscreve no canal e encaminha esse vídeo ali para os seus 10 melhores amigos mais próximos, que eles vão adorar ver esse bate-papo aqui. Hoje eu não vou esquecer, não. A gente vai falar primeiro dos nossos patrocinadores. Então... Isso aí. Então, falando rapidamente... O principal patrocinador do Juntos para Somar é o Estúdio Somar, né? Então, esse estúdio que a gente está gravando aqui com imagem e qualidade profissional. Então, caso você queira gravar o seu podcast, gravar seu curso, gravar seu treinamento, pode falar com a gente. Direciona sua câmera para esse QR Code que está aqui agora e fala com o nosso comercial para você conhecer um pouquinho desse universo da mídia de gravações. A gente vai estar aqui de braços abertos para poder te receber. Perfeito. E também esse episódio é um oferecimento do nosso segundo patrocinador, que é a SafePlan, corretora de seguros, porque mais importante do que ganhar muito dinheiro é proteger o que você já tem, proteger a sua família, proteger o seu patrimônio para você ter uma vida tranquila e você não deixar que os eventos aleatórios da vida tirem o seu sono e tirem a sua paz. Então, se você quer cotar um seguro inteligente, completamente focado nas suas necessidades e da sua família, entre em contato com a SafePlan. Os nossos especialistas terão o maior prazer em fazer um estudo de proteções personalizado para você. E é isso, bora começar, né, esse bate-papo? Vamos nessa. Esse episódio, para mim, ele é especial, porque eu trouxe dois caras aqui que são referências para mim. Não à toa, já fui sócio deles em uma operação que eu tive. E, velho, foram pessoas que me ensinaram muito. E a gente já estava ensaiando fazer essa gravação aqui já tem muito tempo. E eu estou muito feliz de estar fazendo o último episódio do ano aqui com eles, para a gente poder falar sobre crescimento, desenvolvimento, liderança e construção de empresas. Porque os caras têm uma história foda para poder contar, né? Então, eles começaram ali do zero, literalmente do zero. E em 8 anos conseguiram construir uma empresa que, já rompeu a fronteira de Salvador, da Bahia. E eu tenho muito orgulho desses dois como meus amigos, né, não? Com certeza. E a gente vai falar já o nome desses dois convidados. E hoje a gente vai descobrir se crescimento foi método, foi sorte, foi uma estratégia de sobrevivência que deu certo. E eles vão falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, recebam aqui no Juntos para Somar, Max Borges e Glaucio Brito. Inclusive, eu olho para os dois, eu acho que Max é Glaucio e Glaucio é Max. Que para mim, Max tem cara de Glaucio e Glaucio tem cara de Max. Já começou o episódio batendo TDAH, valendo de Mário, mas é isso aí, faz parte, galera. Obrigado por terem aceitado esse convite e bater esse papo aqui com a gente. Sejam bem-vindos aqui pra gente trazer um pouquinho da história de vocês e um pouquinho do que é que vocês pensam de crescimento de fato. Mas a gente começar, se apresentem aí para o pessoal. Eu sei que deve ter aí umas 200 pessoas da equipe de vocês assistindo a gente agora ao vivo, mas vai ter muitas outras pessoas também que não conhecem vocês, então se apresentem aí primeiro, Glaucio, e depois o Max. Fala, galera, boa noite. É um prazer estar aqui. Primeiramente, aqui agradecer aqui o convite aqui de Mário e Igor. Acho que como ele falou aqui, Igor é um ex-sócio, a gente já teve experiência de trabalhar junto, virou amigo e a gente está aqui falando de negócio, acho que é muito bacana. Você que está chegando aí agora aí nessa live, se prepara que vai ter muitos insights aqui poderosos, principalmente para quem quer empreender, né, e gestão de pessoas. Eu, como falando, sou Glaucio, tenho 38 anos, minha formação aqui veio do mercado financeiro, trabalhei em banco, fiz administração, fiz finanças, fiz gestão comercial, né? Mas acho que o aprendizado mesmo é estar com a mão na massa, é estar dentro da operação, aprendendo, se dedicando. E aí a gente vai contar um pouquinho, que eu acho que no decorrer aqui do nosso bate-papo aqui, a gente vai falando um pouquinho mais da minha história aqui. Show de bola. Olá, pessoal, me chamo Maxel Borges, a gente foi sócio, né, durante um bom tempo.
acho que foram 3 anos, né? A gente foi sócio. Rapaz, quase 5, né? Não, quase 4. 4 né? anos. Foi 2021 até 2025, A velho. gente foi sócio, então a gente aprendeu muita coisa junto. A gente não só ensinou, né? Mas a gente aprendeu também muita coisa junto em um mercado desafiador, né? Então, no início foi muito desafio, mas a gente teve muito sucesso naquele negócio, né? E quando Com a gente certeza. decidiu encerrar a operação, a gente encerrou a operação e muito bem, né? Com certeza. A gente teve um excelente aproveitamento. A gente vai contar um pouquinho da nossa história aqui, né? De empresas que a gente já teve, né? E não foram poucas. Muitos Muitos aprendizados. Também a gente se preparou muito, né? Ao longo desse tempo aqui, para hoje a gente ter o que a gente tem construído. E simbora, bora para cima. Isso é bacana porque mostra, às vezes, quando a gente vai olhar a galera que está na internet, fica parecendo que tudo é muito fácil, né? É só chegar ali, fazer uma postagem, uma venda e todo mundo vai ter sucesso. E quando a gente conversa com empresários de verdade, a gente vê que, na verdade, é altos e baixos. Você vai passar por diversos perrengues e acredito que, mesmo no patamar que vocês estão hoje, vocês devem passar ainda por várias dificuldades de mercado, de Brasil, que é loucura. E as pessoas que estão assistindo a gente vão conseguir entender e interpretar um pouquinho disso, né? Que não é fácil. É possível, mas não é fácil, no final das contas. E Max trouxe um insight super interessante aí, que é saber o momento de encerrar a operação. Não ter o apego ao CNPJ, não é um filho, é um negócio. E negócio serve para colocar dinheiro no bolso do sócio e resolver algum problema da sociedade. E aí, quando você chega num determinado momento que você vê, caramba, não está mais compensando, vamos encerrar a operação. É igual quando você investe no mercado financeiro, que vocês vieram de banco, eu também vim de banco, você compra uma ação ali e você espera que aquela ação suba. Aí a ação começa a cair, você fica com amor ao papel, segura ele até o final, ele vai para 1 centavo e você está ali com a perda de 100%. Se você tivesse encerrado antes, né, o stop loss, você não teria segurado aquela perda ali. Então fica um insight bacana para a galera que empreende aí. Existe um momento de você encerrar sua operação. Tem que avaliar o negócio para ver se faz sentido manter aberto ou não. Né? Correto? Outro dia estava vendo uma palestra de Lázaro do Carmo que ele fala exatamente sobre isso. Que às vezes o melhor momento de você sair é quando você está no hype, pô. Você esperar a empresa dar problema, você ficar cheio de dívida para você encerrar a operação. Não, pô. Às vezes é melhor você sair quando a empresa está rodando bem, vende a empresa, se livra ali do passivo e faz as coisas caminharem, né? Mas vamos começar, quero saber um pouquinho da história de vocês. Eu já conheço um pouco, né, desses últimos 5 anos que a gente vive junto, imerso ali nas operações. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho, velho, de onde é que vocês vieram, como é que foi essa história até chegar na empresa atual de vocês e como é que foi esses percalços aí do dia a dia. Rapaz, a gente se conheceu no banco, né? Há 15 anos atrás. 15 anos atrás a gente se conheceu. E em determinado momento, quando a gente era muito jovem, a gente brincou que um dia a gente ia ser sócio, né? E há mais ou menos uns 10 anos atrás, Glaucio veio com a ideia, olha, eu encontrei aqui uma corretora de seguros, acho que o momento é agora. Eu falei, nem olhei, falei, compre, pega que depois a gente resolve, né? Então foi o nosso primeiro negócio, a primeira experiência, que acho que foi um aprendizado e o primeiro fracasso também que a gente teve, porque acho que durou mais ou menos 1 ano, não foi a operação? A gente pagou um valor para entrar e pagou o mesmo valor para sair. Né? Mas é engraçado essa história aí que o Max falou, né? Que a gente, desde 2010, a gente já vinha falando que a gente ia ser sócio e brincava com isso, e a gente viu que a gente tinha muitos valores alinhados. Acho que o primeiro insight que a gente pega aqui é ter os mesmos valores. Acho que é por isso que deu tão certo a nossa amizade, a nossa relação até hoje, né? E quando a gente estava em 2015, que a gente iniciou esse projeto da seguradora, eu tinha feito uma cirurgia de apêndice. Eu estava em casa, olhei assim, por vir uma seguradora, falei com ele, como um sonho era muito latente, a gente estava falando, e compra. No mesmo dia eu comprei, na semana seguinte a gente já estava viajando para fazer a apresentação da franquia. E aí a gente viu que muitas vezes a gente foi adequando para o negócio que a gente queria, né? Mudando, mas de fato não deixando mais de investir, pegando gosto pelo empreendedorismo cada vez mais. É aquela questão de ter sinergia, na verdade, entre os sócios para poder fazer com que as coisas deem certo, né? Exatamente. A relação de sociedade, ela se constrói com os valores. Se os valores eles não estiverem alinhados, é fadado a fracasso, isso é fato. Tá? A gente já teve outros sócios, né? Inclusive, foram experiências não tão positivas, aprendizado, né? E aprendizados, né? E que a gente pode ter escolhido mal, né? Mas eu acho que foi uma escolha muito boa aqui, os valores da gente estavam muito alinhados
E dentro da corretora de seguros, né, quando a gente começou a fazer conta, né, o que a gente vinha produzindo e a gente esperava dinheiro rápido, né? Quando você coloca um negócio, né, você quer dinheiro rápido, você quer sucesso rápido, você quer... Acho que esse é um grande erro também de quem está iniciando, né? Pensar no dinheiro antes da construção de valor da empresa de fato, né? Quer logo um retorno rápido. E aí a gente começou a fazer conta, corretora de seguros. Quando você fazia um seguro alto, por exemplo, né, você recebia lá uma comissão de R$100 dividido num prazo de 12 meses, né? E aí, quando a gente começou a fazer conta, Glaucio, esse negócio não vai dar, não. A gente vai precisar de pelo menos aí uns 10 anos para a gente ganhar o salário que a gente, de fato, a gente merece, né? Que faz sentido, né? A gente até via muita oportunidade. Mas a corretora que a gente comprou não era aqui onde a gente ficava aqui em Salvador, era em São Paulo e a gente não tinha suporte nenhum. Então, isso dificultou muito o relacionamento, né, com a corretora, de fechar um negócio com o cliente, de ter taxas competitivas ali para você alavancar o negócio. Mas o que eu trago disso daí também é que sempre na crise a gente viu uma oportunidade. Quando a gente viu que a seguradora não estava mais dando liga, que a gente não ia conseguir mais dar continuidade na corretora, a gente aprendeu a trabalhar com consórcio na corretora. E aí a gente se jogou dentro da própria corretora? Dentro da própria corretora. E a gente fez os cadastros direto e seguiu um caminho solo na parte de consórcio. Então a gente tem um escritório aí com umas 30 pessoas, não foi, Max? A gente teve um escritório com 30 pessoas. Os caras são bons de montar time, viu? Também foi o primeiro aprendizado que a gente teve com gestão de pessoas, né? Também teve... A gente fez a nossa primeira escolha, né? Que foi escolher um negócio sem fazer uma avaliação prévia, né? Que foi a corretora de seguros. Então a gente só veio entender que o negócio... a rentabilidade que o negócio ia dar era para longo prazo e a gente precisava de um negócio para curto prazo, pela ansiedade. Curto, médio prazo, né? Curtíssimo prazo, né? Então a gente tinha muita ansiedade e a gente identificou que o consórcio, as comissões eram muito vantajosas, as comissões poderiam chegar até 7%, 8% naquela época, né? E aí a gente abriu uma operação de consórcio. Então a gente começou a contratar um time, né? O time era PJizado, não era um time contratado via CLT. E a gente começou a montar um time, a operação foi ganhando robustez, né? E a gente durou com o consórcio, né? Como é? Borges e Brito Consórcio. Borges e Brito Consórcio. Borges e Brito Consórcio. Era o sobrenome da gente. A gente ficou mais ou menos uns quase 3 anos com essa operação de consórcio. Né? Rodou bastante tempo. Cadastraram direto nas administradoras. A franquia ela só tinha uma administradora que era uma só. Né? E essa administradora, a gente tinha muita dificuldade de contemplação. Né? Então, a gente tinha cliente, a gente tinha apetite, a gente entendia do negócio, porque a gente já tinha trabalhado com produto anteriormente em outras instituições financeiras. E o consórcio que a gente estava trabalhando era ruim, não contemplava a parte de burocracia, que é a contemplação, né? Pós-contemplação era burocrático. Realmente e aí a gente decidiu, né, fazer os cadastros, a gente destratou com a franquia e seguiu carreira solo. Acho que foi o segundo passo que a gente deu, né? Foi saber o momento certo também de sair. A gente teve uma perda financeira que naquele momento a gente não podia ter, né? Então a gente fazia a conta de padeiro nesse período. A gente pagou, na época, foi R$15 mil para entrar e eles cobraram mais R$15 mil para sair, né? Para sair da operação. Então, para essa franquia é bom porque ele cobra para entrar, cobra para sair. Ele ganha 2 vezes. Ele quer que a pessoa entre, não goste e saia, né? Bem isso. Porra, lucro bom da Zorra. Vou abrir uma franquia dessa. Se a pessoa entra, ela paga. Se a pessoa dá certo lá dentro, eles ganham dinheiro. E se a pessoa não dá certo e sai, eles ganham dinheiro também. Eles ganham de todas as formas possíveis. Mas sabe o que é bacana disso daí? Que eu acho que isso foi muito, muito importante na nossa sociedade. Porque quando aconteceu isso, a gente de fato validou assim, velho, é pra gente estar junto. Ninguém arregou, disse assim, porra, não quero mais a sociedade, poxa, eu acho que não é isso para mim. Em momento nenhum a gente teve dúvida que a gente ia aprender, a gente ia ter sucesso no empreendedorismo. Vamos achar qual vai ser o nosso negócio aqui pra gente... O universo estava testando assim, né? Acho que todo empreendedor passa uma fase de dificuldade e acho que vem aquele momento e diz assim, velho, e aí, você quer isso mesmo? Você quer muito mesmo? Porque se você não quiser muito, velho, você vai parar no primeiro desafio que vai lhe encontrar ali. Então, acho que a gente foi bastante testado, não parou por aí. Acho que depois do consórcio, a gente viu ali muitas vezes o time seguindo carreira solo também, e era uma dificuldade muito grande com o time. Eu sempre digo assim, hoje a gente conversa com a maioria dos empresários, todo mundo fala assim, problema hoje é contratação, é pessoas. Mas isso, se todo mundo está falando isso, então não é mais um problema, a gente tem que ver a solução. Né? Isso. E a gente sempre pegou as crises para a gente poder crescer. Então, aparecia a crise política, a gente disse, agora é o momento da gente crescer, vamos acelerar que a gente vai conseguir crescer. E nesse período de transição também, a gente conheceu uma pessoa que apresentou para a gente a franquia Help.
E aí, nesse processo, acho que foi até Max que teve esse primeiro contato. A gente conheceu o pessoal do banco e a gente teve a primeira loja Helper, né? Foi em Simões Filho. Eu lembro que esse período foi muito difícil para a gente também. A gente estava carregando lata de tinta, né? A gente pintava a loja. Então, assim, a gente participou de todo o processo da construção. E essa loja, a gente diz assim, não tem como dar errado. Porque a gente já não tinha mais dinheiro, já tinha gastado dinheiro já com a... Eu financei o seu carro e você financiou o meu para levantar. Então a gente já se endividou novamente. Endividou para poder fazer a parada acontecer. Velho. A gente disse assim, tem que dar certo. Então a gente acreditava tanto no negócio que a gente disse assim, não tem mais saída, agora a gente vai sair todo endividado. Ou então não tinha alternativa, só tinha um plano A. Ou vai dar bom, ou vai dar bom. Ou dá bom, né? E aí quando a gente pegou essa franquia, nos 6 primeiros meses a gente ficou em melhor do Brasil. Quando a gente ficou em melhor do Brasil, a gente conseguiu ganhar a confiança do banco. E o banco disse assim, poxa, eu vou acreditar no processo de expansão desses meninos aqui. Mas vocês já pegaram a franquia pensando na expansão? Não, a gente pensou em querer dar certo a primeira loja. Só que quando a gente viu que deu tão certo, né, Mário? A gente encerrou também o consórcio, porque a gente, assim, também, a gente é dedicado a um negócio só. Quando a gente viu que a franquia ela tinha uma perspectiva de crescimento e o ramo de consignado a gente também já tinha trabalhado anteriormente em outras instituições, com o ramo de créditos seguros, a gente viu que tinha um potencial e a remuneração também era muito boa. A gente estava acostumado com comissões, por exemplo, de 7%, 8% em um consórcio, né? Parcelada sei lá, em 4, 6 parcelas. Quando a gente veio para o ramo de consignado, a gente estava falando de 20%, 25% de comissão. Então, assim, era uma coisa assim, a gente fazia conta de padeiro no consórcio e a gente via uma perspectiva de crescimento, né, de recebimento de comissões que a gente podia abrir outras operações. Então, a gente decidiu encerrar a operação de consórcio. Né? A gente, inclusive, ajudou os nossos parceiros, né, que não eram colaboradores, mas eram pessoas que tinham acompanhado a nossa trajetória inteira de consórcio. A gente ajudou eles a montar a operação deles também. Então, a gente não desamparou ninguém. E a gente saiu do ramo de consórcio e seguiu só com o ramo de consignado. Né? Agora, hoje em dia, a comissão do consignado não está mais tão atrativa assim, né? Hoje está mais desafiador. O mercado de consignado ele não é tão regulamentado, né? Então, a gente tem intervenções cotidianas do governo, né? Um sobe e desce de taxa de juros. Então, por não existir regra, a cada governo que entra... ele entra com a regra diferente. Então, troca ministro, entra ministro, sai ministro. Muda então, tudo. Muda tudo. Né? Então, o Igor ele trabalhou também com isso, ele sabe a loucura que é. O engraçado é que semana passada eu estava lá no escritório conversando com o Glaucio. Aí tudo que eu perguntava, e tipo, sei lá, tem 4 meses que eu saí do consignado. Né? Não tá mais. Nada do que eu sabia existe. Mas que diabo é isso? 4 meses muda tudo, velho. É muito loucura, velho. Consignado é muito dinâmico. Consignado é foda. O que é que vocês fariam de diferente nessas 2 primeiras empreitadas que vocês tiveram hoje, com a experiência que vocês têm de tocar um negócio de sucesso, com time, com tudo mais? O que é que vocês fariam de diferente se vocês estivessem começando hoje para que esses negócios pudessem dar certo? Mas eu pessoalmente eu não faria nada diferente, tá? Eu acho que todo empresário ele tem uma curva de aprendizado, tá? Quem tem espírito empreendedor costuma ser muito ansioso, né, para ter um retorno rápido, para ter sucesso rápido, como eu falei anteriormente. Mas tem uma curva de aprendizado, e essa curva de aprendizado ela tem um tempo, tá? Então, assim como o Igor, acredito que você também tenha passado por essa curva de aprendizado, né? Estou passando. De sucessos em insucessos, de sucessos em insucessos, que faz a gente tomar decisões mais assertivas. Então, eu acho que eu não faria nada diferente, até porque a decisão da gente abrir a corretora de seguros, a decisão da gente ir para o ramo de consórcio trouxe experiências e bagagens diferentes para a gente ter sucesso nesse negócio seguinte. Então, acho que todos os erros foram essenciais para a gente... Construir bloquinho por bloquinho. Construir bloquinho por bloquinho. O que é hoje, né? Porque não adianta a gente estar indo fazer curso, só ler livros, só ir para imersões, só na teoria e depois dizer, agora eu vou abrir um negócio. Não. Eu acho que a prática é essencial para qualquer negócio. Na vida real, o bicho pega. Eu acho só uma coisa assim, eu concordo com o Max aqui, eu acho que a gente tem muito orgulho da trajetória da gente, porque foi os aprendizados. Mas eu acho que o que acontece, talvez, no início, é que às vezes pode ter muita confusão de você escutar pessoas erradas. Às vezes, a gente, assim, num momento de empreender, a gente queria muitas vezes a validação de dizer assim, pô, será que eu estou no caminho certo? Deixa eu escutar alguém aqui. E às vezes você vai escutar alguém que nunca empreendeu, que nunca se jogou, que nunca aceitou risco. Que não tem experiência naquela área. Aí ele vai dizer para você, pô, não vai não.
No processo, quando a gente decidiu assim, a gente vai sair do trabalho da gente, todo mundo disse, você vai sair disso aqui, vai perder isso, vai perder aquilo. Mas ele não estava conseguindo visualizar o que a gente estava vendo lá na frente. Exato. Então, assim, quando se a gente tivesse escolhido ouvir algumas pessoas que já tinham passado o processo ou tinham fracassado também, porque tem muita história de bagagem também, quem foi, às vezes não deu certo e tem essa bagagem para poder contar, eu acho que era isso daí que talvez pudesse acelerar um pouquinho mais. Talvez tivesse errado menos, na verdade. Errado menos, é isso aí. E tem muito mais histórias de pessoas que desistiram, que deram errado do que deram certo, né? Isso a gente vê com uma grande quantidade, né? Porque vai ter que ter muita resiliência para poder fazer a coisa acontecer. Isso que você falou mesmo dos erros que vão acumulando até você ter o sucesso, tem um livro que é Hábitos Atômicos, até atrás de vocês aí. Ele fala sobre essa curva de aprendizado e ele dá o exemplo do gelo, por exemplo, né? Que ele fala que você pega uma pedra de gelo, está a menos 10 graus, aí você vai aumentando a temperatura, menos 9, menos 8, até chegar a menos 1, e aí você vê o gelo da mesma forma, parece que nada está acontecendo. Mas quando você sai de menos 1 para 0 e de 0 para 1, aí você começa a ver o gelo derreter. Você aumenta a temperatura, ele começa a derreter. Entendi. Né? E aí o que acontece? Não foi exatamente aquele de menos 1 para 0 que fez o gelo começar a derreter. Foi todo o processo de aumento de temperatura. Né? E as pessoas às vezes não percebem isso, porque querem já ter a mudança de imediato. Então o empresário tem que entender, velho, que é processo. Às vezes vai parecer que nada está acontecendo, que nada está mudando, mas em determinado momento, se você continuar, aquilo ali vai virar o jogo da sua vida. E às vezes a pessoa... Você vê aquele filmezinho que o cara tá dentro da mina, marretando... O diamante está ali na frente. Só precisava de mais uma marretada, o cara desiste. Aí fudeu. E quando a gente fala de curva de aprendizado, na minha cabeça aparece um desenho, né? Um gráfico. E aí você tem uma reta não, na verdade, uma linha, que é a curva, que ela sai daqui, mais ou menos do meio dessa linha aqui, né? Do eixo Y. Aí essa linha sai daqui, que é quando você começa a empreender. Você está super empolgado, você está super confiante. O empreendedor ele é muito otimista. O empreendedor ele acredita que vou abrir um negócio aqui agora, vou bombar. Essa ideia não tem como dar errado. Essa ideia é infalível. Aí você sai aqui do meio do eixo Y, aí a sua curva ela faz o seguinte, em vez dela sair numa crescente, ela faz assim, ó, desce. É isso aí. Aí chega aqui embaixo, toca no eixo X, às vezes até passa para baixo. E se você não tiver resiliência de aguentar esse momento que você está no vale e desistir antes, você quebrou. Agora, se você aguentar isso aqui, uma hora ela vai começar a subir. E aí é isso que diferencia o cara que vai ter sucesso ou não, ele aguentar ali o vale. Eu estive no vale há pouquinho tempo atrás, agora minha reta começou a crescer. E aí você percebe que as coisas erradas que você faz, ou as crenças que você tem por inexperiência, são aquilo que fazem você ir para esse vale, né? E se você não aguentar passar por esse vale, você não vai subir sua curva. Com certeza. Tem um livro também que fala isso, que é Picos e Vales. Tá aí a dica também para a galera aí, que a gente fala muito sobre isso. E todo mundo tem seu vale. E quando a gente chega no pico também, vai ter um momento de dificuldade também, você vai descer também. Então, assim, qual é o perigo de você chegar no pico também se você não tiver humildade, vaidade, tá ali orgulhoso, né, achando que tá bom demais? Isso daí mesmo, isso aí é uma pedra de tropeço gigante. O ego, você vai né, descer rolando. Você comentou nesse instante aí, não, porque a primeira loja a gente carregava tinta e não sei o quê, e eu pensando aqui, porra, mas esse cara é tão grande, e sei lá quantos meses, você tem um ano que vocês abriram a loja em São Paulo, e vocês estavam lá, irmão, pintando a loja também, fazendo a mesma coisa, tá ligado? Aí foi uma contratação errada de empreiteiro que a gente fez, não tinha a data certa para inauguração, e esse cara tava enrolando a gente, então teve um dia... Mas vocês não tiveram vergonha, ego, vocês foram pra lá, viajaram pra São Paulo, botaram a mão na massa, levaram o Diego Levei um outro sócio nosso, falei com ele que tinha uma coisa importante pra fazer e a gente acabou pintando a porta. Botei pra pintar a porta, pra passar aquele negócio, o rejunte no chão. Aí você em casa que tiver com problema com empreiteiro, com pedreiro, Max e Glaucio. É mão de obra cara, né? Esse homem, ele tava no bairro um dos bairros mais perigosos à noite de São Paulo. Irmão, a galera passava e dizia, esses caras são loucos de estar aqui, ninguém encostava, velho. Eu com celular, 2 horas da manhã, no bairro da Liberdade de São Paulo, um dos bairros mais perigosos de lá do centro de São Paulo. Muito morador de rua. E a gente com celular, eu não sabia que o bairro era perigoso. Morador de rua falando, isso aí é mais doido do que eu. Esse bicho é doido mesmo. Não vou nem chegar que esse é psíquico. 2 horas da manhã no telefone, lá segurando o empreiteiro lá pra ele terminar a obra. E a gente, tipo assim, eu fui numa sexta-feira, inaugurar a loja na segunda-feira, então sexta, sábado e domingo não dormi. Foi 24/24, praticamente assim, tirava um cochilinho de 2 horinhas pra
inaugurar a loja, a gente inaugurou sem porta de vidro ainda. Né? É isso mesmo. Mas é isso, pô. 24 horas a loja tá aberta 100%. É o que você falou. Mesmo no pico, vocês vão ter momentos de vale. Pode ter empresário que tá com frescura, com ego, que, porra, não, prefiro pagar uma multa por não abrir a loja, aí depois eu vejo e vai dar piti. Não, pô, o que é que tem que precisar ser feito para resolver? Vai lá e resolve, velho. E ponto. É isso que tem que estar na cabeça sempre. Mas vocês falaram, né, que vocês vieram, começaram lá com a loja de Simões Filho, né? Então, para quem não sabe, é uma região metropolitana aqui de Salvador, né? E como é que foi os próximos etapas para vocês começarem a expandir? Né? Eu acredito que tem muita gente que está assistindo a gente que tem uma empresa, que quer começar a expansão, e o processo de expansão ele é complicado. Acho que hoje vocês já estão expert nessa parte de expansão, mas acredito eu que no início não foi tão simples e tão fácil assim, né? Alguns erros vocês devem ter cometido nesse meio do caminho aí, né? Não foi pouco, não. Inclusive, a gente tá nesse processo aí, né? De expansão, de criação de time e tudo mais. E eu acredito que isso tem sido um dos maiores desafios que a gente tem para 2026, que é de construir time e de fazer um CNPJ forte. Esse é o principal desafio de 2026. A franquia ela foi aberta, né? A Help ela foi aberta no final de 2016, mais ou menos. Né? A gente entrou no ano seguinte, final de 2017, a gente inaugurou a nossa primeira operação. E foi logo pós-pandemia, pós-impeachment, né? Então, o mercado inteiro estava assim, inseguro, né? A gente tinha muito ponto aí para alugar, muitos pontos bem localizados. E a gente tinha que tomar uma decisão. A gente sabia que o negócio era muito bom, né? A gente sabia que o negócio era rentável. E a gente decidiu abrir a segunda loja, acho que 8 meses depois, não foi? Foi Alagoinhas. E no ano seguinte, né, 8 meses depois Alagoinhas, no final do ano a gente abriu mais 3. Em um ano a gente abriu cerca de 5 lojas, tá? Caramba. E em 3 anos a gente chegou a 25 lojas. 25 lojas. Em 25 lojas, inclusive 10 delas foram abertas no início da pandemia, né? A gente decidiu esse processo de expansão, né, e organização de time... foi empurrando a carroça na frente dos bois, né? Foi mais ou menos assim. A gente só decidiu arrumar de fato depois, tá? Então cresce e depois organiza. Cresce e depois organiza. É bom e é ruim, tá? E é arriscado. Porque nesse processo de expansão a gente também errou em aberturas de lojas. A gente abriu 6 lojas, cerca de 6 lojas ruins, tá? Em regiões ruins. Por exemplo, a gente não sabia que determinada região, acho que 80% da população recebia Auxílio Brasil, né? Na época era Bolsa Família, né? Então as pessoas, quando a gente ia contratar, a gente tinha uma política de CLT, as pessoas falavam: eu só quero ser contratado se não assinar carteira. Então a gente viu uma barreira de entrada muito difícil naquela região. Então a gente chegou em momentos aí que a loja deveria ter 4 pessoas, a gente tinha uma trabalhando, né? Se essa uma pedisse demissão, a gente fechava a loja. Então esses aprendizados eles vieram logo após as aberturas das lojas. Então, você achou que o erro era planejamento, de entender como é que a região funcionava? Qual foi o erro nesse sentido, assim, de vocês? O principal erro era a gente ter ido na região. Teve muita loja que a gente abriu se quer ser visitado, né? Então a gente abriu a loja à distância, né? Em determinadas regiões. Logística também. A parte logística aqui, a gente chegou a ter loja aqui entre um horizonte e outro aqui. Era um na ponta da Bahia e outro lá na outra. Era praticamente uns 900 quilômetros, né, de distância entre uma ponta e outra. Então, a conta que a gente não fez foi a logística, né, dessa operação, né, de algumas aberturas. E outras foram as contratações, né, qual que é o hábito da região. Eram regiões pequenas, por exemplo, com 40 mil habitantes, que as pessoas viviam de Auxílio Brasil e prefeitura, né? Então, as pessoas não tinham o hábito de ter CLT. Então, foram decisões que a gente tomou que foram errôneas, né? E também a decisão, acho que mais difícil foi encerrar essas lojas, né, Galson? Foi. A gente foi pessoalmente lá fazer o encerramento dessas 6 lojas, né? Então, eu acho que esse é o momento, acho que é mais difícil para o empreendedor, é você dizer assim, poxa, eu errei, e você tomar a decisão de corrigir isso daí. Porque acho que muitas coisas que levam os empresários à falência é não assumir que errou e não ter humildade de dizer assim, velho, aqui eu tenho que voltar atrás, eu tenho que perder isso daqui para poder ganhar lá na frente. E isso para a gente foi muito difícil. Quando a gente decidiu assim, a gente precisa fechar 6 lojas para a gente continuar crescendo, a gente reduziu para 18 lojas a quantidade que a gente tinha e hoje a gente já está com 26, com operação isso foi na de pandemia, loja né? matriz. Isso foi na pandemia. E aí, complementando também o que o Max estava falando,
a gente sempre se complementou muito, né? Max sempre foi muito comercial, muito agressivo, eu sempre brincava que ele era o acelerador, eu era o freio. Então a gente tinha muito esse equilíbrio. Eu cuidava do administrativo e do financeiro. Até 10 lojas, velho, a gente conseguia dar conta disso daí. Claro que a gente às vezes abriu mão de muita coisa, de vida social, de estar em família, porque a gente precisava trabalhar muito, era viajando, era inauguração de loja a cada 2 meses, então a gente estava ali o tempo todo. A cultura era muito forte da empresa, porque a gente fazia a cultura, a gente estava na loja o tempo todo, a gente viajava muito. Mas quando a gente passou de 10 lojas e foi para 25 lojas, aquilo dali foi para a gente assim, muito aprendizado, eu acho que talvez o momento mais desafiador, porque a gente tinha que fazer processo, a gente tinha que aprender a definir quais eram as melhores responsabilidades de cada um, porque ficava confuso, às vezes todo mundo fazia tudo. A gente teve que contratar pessoas boas e saber que a gente não era, às vezes, a melhor pessoa para poder executar aquela função. Então, a gente precisava ter pessoas melhores que a gente dentro da operação para fazer a operação crescer. Então, foi um momento de muito aprendizado. Não chegou ninguém com a cartilha e dizer assim, faculdade, às vezes, não diz isso. Não, ó, contrata fulano, bota aqui que ele vai fazer isso daqui melhor. Então, a gente foi contratando, a gente foi, né, colocando algumas pessoas delegando, aprendendo a delegar também, porque a gente, às vezes, quer ser centralizador. A gente assim, pô, se eu perder isso daqui... E o medo de ter passado as crises, de viver na escassez, fez a gente muitas vezes segurar muito também nesse processo de expansão, ter um pouco mais de confiança, de investir um pouco mais. Então, assim, foi muito aprendizado nisso daí. Quando a gente fechou as lojas, a gente ganhou um fôlego novo e aí a gente cresceu de forma, acho que foi o melhor momento da gente, né? Que a gente consegue crescer ano após ano, acho que de forma estruturada, olhando bem o fluxo de caixa, olhando bem onde que pode dar gargalo também para fazer a operação muitas vezes ficar no vermelho ou já acende o alerta de forma mais rápida. Então, a gente consegue sentir a operação de forma mais viva, assim. Se tem uma coisa saindo do caminho, a gente diz assim, pô, a gente precisa atuar nisso daqui, senão vai dar ruim. E é uma questão de vocês começarem a profissionalizar, na verdade, a estrutura de vocês, né? Ainda era, como você falou, conta de padaria. Eu lembro que eu conheci vocês no dia 20 de novembro de 2020. Foi quando eu comecei lá na PMG como funcionário de uma das operações de vocês. E se a gente pega um retrato daquela época e um retrato de hoje, a gente vê que realmente uma das coisas que mais mudou foi vocês aperfeiçoarem e profissionalizarem a empresa de fato. Você ter um setor um profissional para cada setor, um setor específico para cada tomada de decisão. E isso muda o jogo, principalmente quando você vai falar de uma estrutura tão grande como a de vocês. Hoje vocês têm o quê? 200 funcionários mais ou menos, né, já na empresa? Cerca de 200 funcionários. Então, tipo assim, é uma estrutura absurdamente grande que não dá para ter tropeços bestas em termos de contratação, em termos de gestão, em termos de premiação. E, pô, vivi lá dentro com vocês esse crescimento, de certa forma, eu vi que teve uma evolução muito grande de preocupação nos mínimos detalhes. Até a reforma do escritório de vocês, eu pensando assim, pô, como é que eu dou conforto pro time e faço com que realmente o time trabalhe bem e o time cresça junto com a gente, né? Isso para vocês, como você falou, questão de cultura, né? De estar ali junto com todo mundo. É engraçado que, Max, a gente teve uma trajetória muito parecida, né? A gente teve a experiência de ter um negócio talvez familiar. Meu pai tinha um mercadinho, então, porra, vim crescendo no mercadinho. O Max teve a experiência também de ter depósito de bebida. E a gente via algumas coisas que eram erradas. Tem muita coisa positiva, mas assim, pessoa física, pessoa jurídica se mistura. E a gente teve a oportunidade de ir para banco. Quando a gente foi para banco, a gente foi para uma multinacional, processo, acompanhamento de tudo, performance, aumentar nível de produtividade. E quando a gente estava num sonho de empreender, a gente sempre disse assim, velho, a gente pode ser pequeno, mas a gente vai ter estrutura de multinacional. A gente vai ter processo, a gente vai pensar no melhor caminho para os colaboradores, a gente tem que ter pessoas felizes aqui. E a gente aprendeu também coisas que acontecem na multinacional que a gente não queria dentro da operação da gente, que às vezes, poxa, tirar, só sugar do funcionário e muitas vezes não dá oportunidade para ele construir o sonho dele, de crescer ali dentro. E hoje a gente tem a alegria de falar que 90% do nosso time de líderes foram consultores e tiveram oportunidade dentro da operação. Então, isso fortalece crescer dentro da empresa. A gente tem uma cultura muito forte de formar pessoas, né? Então, recentemente, a gente levou todos os líderes, né? Foram 30 e poucos líderes. A gente levou para São Paulo para uma experiência, né? A gente convidou o Ricardo Nunes, o Ricardo Eletro, né? Para dar uma palestra para eles. Foram 2 dias de imersão lá em São Paulo. Então, a gente costuma levar a liderança para outro nível, né? Uma coisa aqui que o Glaucio tem muito latente, que é elevar o nível da nossa operação, né? A gente precisa, para continuar crescendo, a gente precisa capacitar o time. O empreendedor, ele tem muito uma questão de ter um pensamento contraintuitivo. Normalmente, ir de encontro a tudo que todo mundo diz que é o correto a se fazer naquele momento. Por exemplo, você falou aí que
em um determinado momento vocês precisaram fechar 8 lojas para continuar crescendo. Isso é totalmente contraintuitivo. Eu vou fechar 8 lojas, vou diminuir o meu market share para isso me permitir continuar crescendo. E aí, nesse mesmo link aí, o empreendedor também ele é muito conhecido por tomar decisões anticíclicas. E nessas decisões anticíclicas é que ele consegue impulsionar. Por exemplo, vocês abriram lojas na pré-pandemia ou durante a pandemia, né? O que é que vocês acreditam que dessas decisões que são anticíclicas, que são contraintuitivas, que foram bem acertadas da parte de vocês e que colocou o negócio ali em outro nível, e vocês tomaram a decisão num momento que todo mundo fala que, cara, você é maluco, vai abrir loja agora na pandemia? Contrafluxo, né, Max? Contrafluxo, Hoje, basicamente, tudo que a gente faz é no contrafluxo, né? Hoje, o mercado da gente está trabalhando um determinado produto e a gente hoje está trabalhando outro. A gente costuma ser muito... A gente tem uma cultura de ser muito reservada no nosso mercado, né? A gente vê muita gente se vendendo, né? Se vendendo que, eu faço isso, eu tenho aquilo. E a gente vê dentro das instituições que realmente não é isso que acontece. Muitas vezes até para vender curso. Marketing puro. É marketing puro. Né? Por falar nisso, eu tenho uma história que é irritante e engraçada ao mesmo tempo, né? Que a gente comprou aquela consultoria para o cara chegar depois de a gente pagar caro, o cara olhar pra gente e falar, não, velho, é isso aí, você tem que fazer o que você tá fazendo. Caralho, meu, paguei pro cara me dizer que eu tenho que fazer o que eu tô fazendo, é de cair o cu da bunda, velho. Puta me devolve meu dinheiro então agora, irmão, na moral. E por incrível que pareça, essa mensagem que ele trouxe foi até importante pra gente, porque a gente sabia que tinha que fazer isso. A gente sabia que você tem um produto, você é especialista nesse produto, e por que você tá olhando o mercado, você tá olhando outras empresas que tá dizendo, eu tenho sucesso, eu tô ganhando muito dinheiro, eu tô rico, eu tô milionário, e você tá indo pelo caminho dos outros. Espera, tu tem um puta negócio aqui, tu tem estrutura, você tem bagagem, por que você não faz isso? Aí a gente conversou sobre isso semana passada, a gente pagou R$10 mil o cara dizer a mesma coisa que tinha sabia. O cara fazer isso. Foda, bora falar de processo, bora falar de pessoas, faz isso aqui a gente já faz. Pô. A gente pagou para ouvir aquilo que a gente tinha certeza que tinha que fazer. Mas a linha da gente, basicamente, foi no contrafluxo. Hoje a gente trabalha produtos que o mercado não está trabalhando, né? A gente costuma ir na contramão e sempre aproveitando as oportunidades, principalmente com relacionamento, né? A gente tem um relacionamento muito próximo com as instituições financeiras, né? Então, enquanto muita gente está indo naquela maré lá, tá 90% lá, eu sou os 10% que eu estou indo contra, aproveitando um mercado menor, né? Mas um mercado mais rentável, um mercado mais estruturado e já buscando outras oportunidades também. E muito efeito manada, né? Sim. Então, assim, o mercado diz assim, poxa, agora que tá bom é isso daqui, vai todo mundo para lá, ele larga muitas vezes uma fatia importante do mercado. Então, a gente sempre teve esse olhar, velho, a gente está aqui, o time já sabe fazer isso daqui. A gente vai mudar efeito manada para treinar time, ter a curva de aprendizado. Então, a gente nunca foi... A gente já até errou isso lá no início, né, Max? De pegar isso e depois identificar que o mercado fala muito, mas não é o que faz. Então, isso a gente se blindou e eu acho que isso fez a diferença da gente poder crescer. Quando o mercado estava dizendo assim, porra, não é a hora de empreender, de abrir novas lojas, já está perigoso, a gente conseguiu abrir lojas e se posicionar bem em praças importantes, né? Hoje a gente conseguiu sair da Bahia, hoje a gente está em Palmas, Tocantins, a gente está em Araguaína, a gente está em São Paulo, justamente porque a gente teve essa coragem de olhar o mercado de forma diferente. Vai ter oportunidade disso aqui, ninguém está indo aqui, vamos lá que vai ter oportunidade. E a gente confiava no nosso potencial e deu certo. Rapaz, tem uma parada que eu estava discutindo essa semana que é exatamente sobre isso. Às vezes a gente olha para a galera da internet e acredita e valida tudo que acontece na internet. Então, o cara chega lá e fala que vendeu não sei quantos milhões e fala, é foda. Aí o cara mostra um print, mostra uma tela. Bom, hoje em dia, o que mais fácil que tem é você fantasiar qualquer informação, velho. E aí o cara vai, faz um direcionamento, aí vai todo mundo para aquela zorra. E às vezes, não tenho certeza, mas eu tenho esse sentimento, que às vezes tem gente que é tão influente que ele direciona todo mundo para um lado para que ele fique sozinho no outro. Então, ele cria o próprio oceano azul dele para que todo mundo fique disputando ali no Oceano Vermelho. E aí ele pega, movimenta todo mundo, a manada toda para um lado, enquanto ele está ganhando dinheiro em outro. Aí quando aqui não está mais certo, ele direciona todo mundo para o outro lado e vai ganhar dinheiro em outro. Porque ele fica o tempo todo trabalhando sozinho. E vocês têm essa visão de entender, né? Porra, beleza, o cara está falando isso, mas o que é que tá bom de verdade? É o que eu tô vendo, o que é que eu tô analisando. Eu acho que isso cabe não só para o mercado de consignado, o mercado que vocês trabalham, mas para qualquer mercado, velho. Não vá só pelo que a galera tá falando, até porque se tá... Até o Mário falou de ações nesse instante e você pega a correlação de ações. A ação que tá no hype, geralmente já passou a hora de você comprar. Já passou.
Então, o negócio que você está investindo, que está no hype, já passou a hora de você estar lá, velho. Quando está no hype aparecendo no jornal, é porque é o Oceano Vermelho. Vai estar 50 mil pessoas disputando, todo mundo disputando o mesmo cliente, e sua chance de dar certo, às vezes, vai ser bem reduzida por conta disso, né? Eu queria tirar matar uma curiosidade, né, com vocês. Vocês já abriram inúmeras lojas, vocês já abriram lojas em praças que acabou não dando certo por falta de uma pesquisa prévia ali da região, da peculiaridade daquela praça. Qual é o critério hoje que vocês têm para poder validar e abrir uma loja em uma determinada cidade? Hoje a gente tem algumas operações, né, que já intencionadas. Eu e Glaucio, a gente tem uma cultura de pessoalmente ir lá, tá? Hoje a gente não abre loja sem ir na região. Então, recentemente a gente teve até no estado de São Paulo, né? A gente recebeu algumas praças que têm potencial de abertura e a gente visitou aquelas praças. Inclusive, a gente foi mais de uma vez lá. A gente sentou na praça principal, olhou a quantidade de passantes, foi em turnos diferentes. A gente foi no final de semana, a gente foi dia de semana, justamente porque hoje a gente não tem mais espaço para errar. A gente hoje só entra em operação, inclusive a gente descartou até metade das operações que a gente tinha recebido de sugestão. Mas hoje a gente tem uma cultura de in loco, né? Além da avaliação que a gente recebe, né? Então a gente tem pesquisa geopolítica, a gente tem pesquisa populacional, potencial clientes, enfim, até aquecimento de rua a gente costuma avaliar e depois a gente decide, olha, essa região não me sinto confortável para entrar, essa região cabe uma loja, até o aluguel a gente hoje calcula, pô, esse aluguel aqui cabe um aluguel mais caro de R$7.000, aqui não, aqui cabe no máximo R$3.000, porque o spread vai ser mais curto. A possibilidade de ganho ali é menor. Exatamente. Quantos colaboradores, quantos leads potenciais eu tenho aqui? A gente sabe exatamente a quantidade de leads que existe lá aposentados, teoricamente potenciais para a gente. Hoje a gente tem um público agora de CLT, né, que é o pessoa física. A gente saiu um pouquinho já desse âmbito só de aposentado e pensionista, mas a gente olha até a capacidade de quantidade de colaboradores que eu tenho para atender aquele público em potencial daquela determinada região. Então, hoje a gente olha isso no detalhe. Tem toda a questão de dados, na verdade, para poder balizar ali a tomada de decisão, né? E uma coisa importante aí também, só complementando, a gente tem costume de olhar sempre da forma positiva. O empreendedor geralmente é positivo, né? Pô, vai dar certo se eu botar essa loja aqui, eu vou vender X, pô, vou ganhar dinheiro. Mas chega uma hora que você diz assim, poxa, e se não for esse cenário otimista? Se for um cenário mais realista, quanto é que eu teria ali de rentabilidade? E se for no cenário pessimista? Então, sempre quando a gente vai abrir também qualquer tipo de expansão, a gente faz 3 cenários para avaliar. Pô, se for no pessimista aqui, eu consigo ter uma segurança, é uma loja que vai me gerar muito prejuízo, qual vai ser o impacto nas demais? Porque quando a gente até falou da questão do fechamento de algumas lojas da gente, o que acontecia era que a gente tirava o resultado das lojas boas para colocar nas lojas para poder ruins. bancar que estava ruim. E isso muitas vezes a gente era um negócio rentável, mas que poderia comprometer o todo, porque a gente estava só tirando de um lado e colocando, né, na que não estava indo tão bem. Então, fazer uma análise DRE de fluxo otimista, loja realista, e DRE e um pessimista vai fazer total diferença também para você ser mais assertivo. Porque quando você olha o pessimista, porra, de fato, isso aqui pode acontecer. Aí tem um pouco dos dados para analisar e tem um feeling no empreendedor também, que na hora que você olha, diz, é essa loja aqui. Quando você abre uma loja e, óbvio, cada operação ela vai ter um tempo de maturação. Você não vai abrir uma loja hoje, pode acontecer, e mês que vem ela já está bombando, já está positiva e tal. Vocês têm um target médio assim, de tempo de amadurecimento da operação antes de vocês avaliarem se faz sentido manter aberto ou fechar? Sim, claro. Hoje a gente tem toda a análise de payback, de break-even, né? Então, assim, na curva, hoje, até de uma análise hoje de loja da gente, a gente calcula ali 2 anos, 24 meses ali, né? Mas tem loja que às vezes em 6 meses a gente já conseguiu break-even ela, né? Então, isso aí é um número importante que a gente avalia. Claro que às vezes dentro da operação de expansão vão ter lojas que não vão ser aquela top 1, mas vão ser importantes para, num conjunto de lojas que você tem, ser estratégica para compor ali posicionamento de marca, estratégia ali também, né, de às vezes você conseguir ter acesso a algum benefício que em outra região você não conseguiria ter. Então isso é importante também, você estar ligado. Eu digo sempre assim, né, a gente fala, né, Max, você tem que estar com o radar ligado. Às vezes é uma região que às vezes você tem uma tributação menor e isso faz diferença também. Então onde é que você vai estar instalado, onde é que vai ser a matriz. Então tudo isso faz um conjunto também para você analisar e ser mais assertivo também no processo de expansão.
Massa. Você chegou a comentar, Max, com relação a foco, né? Pô, quando a gente teve a questão da Help, a gente encerrou lá o consignado e tal. E você fala muito sobre isso, ter foco, foco, foco. O que é ter foco, assim, para você, de fato, no empreendedorismo? Rapaz, é colocar sua energia em uma coisa até dar certo, né? O empreendedor, ele costuma colocar uma coisa e ele vai se relacionando com outras pessoas, outros empresários de ramo diferente, e tem aquela história que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, você recebe convites, né? E a gente recebeu e muito, assim como você também recebia e recebe até hoje diversos convites. E isso dispersa muito o empresário, o empreendedor, né? E aquele negócio que é a sua galinha dos ovos de ouro, aquele negócio que você tem capacidade de expansão, você acaba deixando de lado, porque você está dividindo o seu tempo e a sua energia em outras coisas. Se você parar para avaliar hoje, por exemplo, o nosso negócio, qual que é a minha capacidade hoje de crescimento, qual que é a minha capacidade de expansão dentro de um negócio que eu tenho controle, que eu tenho conhecimento, vai me trazer mais dinheiro, vai me trazer mais recurso, mais crescimento, ou eu abrir um negócio que eu nunca abri? Você vai confiar o seu recurso, o seu recurso, a sua energia, seu conhecimento em um terceiro, em uma pessoa que você acabou de conhecer, e ele falou, bora abrir e tal, eu toco o negócio, toco a minha operação, não é melhor você cuidar do seu processo, cuidar da sua operação? Para mim, ter foco é você se dedicar ao negócio que você sabe fazer. Quando você tiver, eu quero aventurar, às vezes tem muita gente que fala assim, estou em um determinado patamar que eu já cresci tanto que eu não tenho mais interesse em crescer. E chega essa hora. Vai chegar uma hora que as pessoas... Então, assim, eu já estou capitalizado ao ponto de me sustentar. Mas, às vezes, o cara tem um sonho de abrir um restaurante. Poxa, eu quero um restaurante porque eu gosto de cozinhar, eu quero estar lá na operação. O cara vai lá e se arrisca. Quero abrir uma adega, quero abrir enfim... Aí é uma coisa totalmente diferente, mas você desviar o seu foco do seu negócio para abrir outro, achando que vai enriquecer, para fazer dinheiro, eu acho um dos principais erros, que é você ter vários negócios diferentes, muitas vezes até para você ter a aprovação das pessoas ao seu redor, né? Acontece muito isso também. Isso te lembra o quê? A gente. Recentemente a gente recebeu uma proposta que, quando a gente olhava, era muito tentadora, né? Ganhar dinheiro, teoricamente ganhar dinheiro fácil, rápido e tudo mais, só que demandava um investimento expressivo e uma tomada de tempo também muito grande. E aí eu peguei e falei com o Mário, falei com os outros sócios, falei exatamente isso. Falei, velho, o dinheiro que a gente vai pegar para poder investir nesse negócio de uma pessoa que é terceira, que a gente não vai ter controle de absolutamente nada. Se a gente pega esse mesmo dinheiro e investe no nosso negócio, que a gente já começou, já está rodando, a gente vai ter muito mais sucesso lá na frente do que a gente ficar pensando no porque o DRI dele tá bonito demais, a gente sente entrar, a gente vai ganhar dinheiro. E foi uma decisão difícil, a gente sair desse investimento, mas eu acho que foi uma das decisões atuais mais assertivas que a gente teve. Foi falar assim, parar de loucura e falar, vamos focar no que a gente já está fazendo. Já está com a empresa aqui rodando, já tem cliente, a empresa tem sinergia, está crescendo, a gente vai olhar para outro lugar, para que porra? Tá ligado? Então, isso realmente, essa questão do foco é extremamente importante. E uma das coisas que me fez tomar essa decisão e conversar com a galera foi um papo que eu tive com você, inclusive. Eu fui lá no escritório e tal, a gente estava conversando sobre alguma coisa e você falou exatamente isso, sobre ter foco, velho. Tem que ter foco, velho. Não ficar dispersando com várias coisas, não. Eu falei, não, realmente, essa parada... Foi quando eu te perguntei de um dos aprendizados que você teve lá com o R1. Lá do Ricardo, né, que vocês participaram, e aí você trouxe um overview mais ou menos desse sentido, que realmente, para mim, foi... Quando você conversou isso comigo, abriu meu olho, eu falei, não, velho, faz sentido isso que o Max está falando, vou ficar perdendo tempo, não. Já perco tempo demais com um monte de coisa, né? Não, e outra coisa interessante é que, assim, esse era um pensamento que todos os outros sócios compartilhavam, mas a gente ainda não tinha parado para conversar sobre isso. Tava todo mundo pensando mais ou menos a mesma coisa. E aí, quando o Igor trouxe, falou, velho... Vamos dar para trás aqui, dar um passo atrás, vamos focar a energia nesse negócio aqui nosso, porque isso aqui talvez consuma demais, a gente perca o foco nisso aqui e a gente não tem controle total dessa outra operação. Aí todo mundo fala assim, velho, tava pensando a mesma coisa, velho, bora fazer isso mesmo. Aí a gente pegou e chegou a um consenso. Então, essa sinergia da questão da sociedade, acho que ela é super importante, né? De você estar com sócios que acabam pensando muito parecido, têm valores semelhantes e pensamentos parecidos. Esse ponto foi por experiência própria de foco, né? Inclusive, quando a gente conheceu o Igor, né, a gente tinha uma operação de distribuição de maquininha, né? Então, a gente chegou a ter, acho que uns
quase 30 pessoas, não foi? Trabalhando. Quando eu entrei, acho que tinha uns 20. E a gente tinha uma cultura de vendedores internos, tá? Então a gente abriu uma operação com outra sociedade, né? Que tinha mais experiência que a gente, de vendedores externos. Então o cara tinha que sair no horário no sol para ir vender maquininha de cartão. Então, assim, a gente tomava um bocado de olé, né? O cara saía, dizia que ia trabalhar e não ia, né? Então, qual que é o melhor caminho? É o cara vir para cá pela manhã, bater o ponto, a gente fazer uma matinal e depois ele ir, para ele não acordar 10 da manhã e depois dizer que saiu e não saiu. Até a gente entender isso, a gente também teve um problema também de avaliação, que foi, poxa, a gente tinha um problema na maquininha. Era problema sistêmico, né? Que a gente configurava a maquininha, entregava para o cliente, funcionando, no dia seguinte a maquininha parava de funcionar. E a gente fez aquele trabalho todo de captação, de venda, e depois o cliente, não dá para mim, gosto muito de vocês, vocês fazem um atendimento magnífico, mas sua maquininha é péssima, né? Então, assim, a gente precisou colocar uma energia gigantesca nisso. Então, acho que foi até um momento assim, desafiador entre a gente e Igor, e fez a gente se aproximar também, porque ele veio de uma multinacional com uma bagagem muito grande, assim, até para resolver um problema de equipe, de time que a gente tinha. Né? Ele já veio, foi Stone, não foi que você trabalhou? Veio da Stone, já foi líder lá. O mercado de maquininha me persegue o tempo todo, né? Toda hora eu tenho que falar da Stone nesse podcast. Então ele veio para trazer essa bagagem para a gente, essa experiência, mas foi um exemplo que a gente deu em relação a foco. Poxa, a gente conhecia o mercado de consignado, a gente sabia como funcionava. Por que a gente foi olhar a grama do vizinho, ouvir que o negócio era muito bom e a gente não tinha nenhuma bagagem, não tinha nenhuma experiência, sendo que outro negócio... Mas naquele momento a gente também não aprendeu tanto não, né? A gente saiu da maquininha, foi pro Papicard, foi pro produto também que não era exatamente consignado e a gente ficou patinando durante, sei lá, um ano e meio para poder fazer o produto dar certo. E a gente falou assim, vamos voltar tudo pro consignado, porque isso aqui também não tá dando certo. É um produto que tem nada a ver com o core ali da empresa, da PMG, naquela época, né? É o que eu queria perguntar, inclusive. Diga, então. Pergunte. Conclua, candidato. Então, acabou que também foi um degrau de aprendizado a Granito, da maquininha, mas depois a gente teve um outro aprendizado também quando a gente foi pro call center, que a gente também patinou no produto, até a gente falar assim, velho, o caminho certo mesmo é consignado, porque vocês entendem de consignado, eu estava ali para poder aprender ali, desenvolver com vocês, mas o que a gente estava fazendo ali de seguro realmente não estava surtindo efeito, não estava trazendo dinheiro, só dor de cabeça. A gente demorou 1 ano e meio, 2 anos, até mudar para o produto. A gente sabia que o produto que a gente tinha era um produto bom, e a gente estava escolhendo um produto para se arriscar, um produto ruim. Mas entendeu? vocês estavam trabalhando consignado ainda assim? Ou A gente tinha a nossa operação de consignado junto com o Glaucio, que era as lojas, e a gente abriu uma nova operação com o Igor. Que era um call center. A gente chegou a ter lá 30 pessoas trabalhando. 30 pessoas, foi. 30 pessoas lá trabalhando, né? A gente chegou a pilotar muito produto, né? Então, assim, vinha o pessoal... Aquele erro que a gente estava falando um pouco mais no início, assim. Pô, tem esse produto que é maravilhoso, velho. Aqui vocês vão alavancar, velho. E botava a gente como... Teste, né? Os a gente era o cobaia ali da uma operação, dizia assim, era bom, a gente acreditava. E de fato, acho que aí tá um pouco da malícia também do negócio, também de você ver assim, pô, o que é que tá por trás disso? Quem é que já fez? Como é que ele fez? Entender um pouco o processo. A gente construiu muito do zero e aí foi onde que a gente bateu um pouco a cabeça. Até quando a gente espera, vamos voltar aqui pro Bebel, o que a gente sabe fazer. Faz o básico bem feito, vai dar certo. Né? Aí a dúvida que eu queria tirar com vocês é exatamente essa, porque assim, beleza, eu concordo com a questão do foco, mas, por exemplo, vocês estão numa área que é a área de finanças, né? Mercado financeiro, você está trabalhando com crédito. Existem outros produtos dentro desse mesmo segmento que podem ser uma forma de vocês aumentarem o LTV, aumentarem o faturamento de vocês com produtos que são relacionados. Então, eu vou dar o exemplo aqui do consórcio, que é algo que vocês já trabalharam, ou até mesmo o seguro. Vocês consideram que, de repente, vocês pegaram essa base de clientes que vocês já têm hoje, consolidada e fidelizada, e começar a trabalhar outros produtos é algo que também desvia o foco? Eu acredito muito em monoproduto, tá? Se você tem um time comercial e você ensina ele a ser especialista em um produto, e claro que você tem espaço, porque não é ensinar o cara a ser especialista e esse produto não ter longevidade, porque você cresce a operação e depois e aí não tem mais. Vai para onde, né? Até mudar. Se você tem um produto e você enxerga que esse produto ele é de longo prazo, né? Eu entendo que a energia, inclusive agora, né, a gente está com um produto específico que é o CLT. A gente hoje é totalmente monoproduto nessa operação. A gente tem 50 pessoas trabalhando exclusivamente nesse produto, né? E aí você tem espaço para escalar. Se você tiver
a oportunidade de ser monoproduto e você ter um produto escalável, que é bom, coloca energia. Porque se a gente puder hoje ter 200 pessoas trabalhando e a gente enxergar que ainda tem capacidade de fazer isso, a gente vai colocar mais 200 pessoas para vender só esse produto. É porque, na verdade, você acaba é tipo quando você pega uma lupa e você direciona toda a energia para um único ponto. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo, velho. Não tem jeito. Óbvio que você pode ter espaço ali para você ter alguns produtos âncoras para você agregar. Mas nunca você ter 5 produtos que são 5 focos diferentes. Né? E eu acho que esse foi um dos erros que a gente cometeu também em alguns momentos. Né? E aí é até interessante para quem está assistindo a gente. Eu acho que tem coisas que a gente está falando aqui sobre erros que não é teoria. A gente errou pra cacete quando a gente estava como sócio. Então, tipo, essa questão de, pô, o cara chegava lá e vende tal produto. Não, agora consignado é governo, agora é federal, agora não sei o quê, agora é FGTS. Toda hora a gente mudava. Não, isso aqui é o produto do futuro. Né? Então, e sem parar para poder realmente se debruçar e aprender, né? Depois de muito tempo que a gente falou assim, velho, bola para Floripa, bora ver o que os caras estão ganhando dinheiro, estão fazendo lá, e aí a gente começou a pegar um pouco mais de visão e fazer a parada acontecer. E mesmo assim, a gente teve vários erros, várias decisões equivocadas, até realmente acertar o trilho ali e fazer a parada acontecer de fato, né? Porque o segredo é o quê? Você vai fazer um piloto, você não vai virar a operação toda para fazer um piloto. Você tem que botar 2, 3 pessoas ali no máximo para testar um produto. Porque assim, não é você chegar e também ficar com sua visão cansada porque tem de oportunidade no mercado. É você ver a oportunidade, testar, validar o processo, ver como você pode exponencializar aquilo. Pô, se já tem tudo isso bem definido, aí você sim aumenta o seu time. Mas você investir pesado, tirar o time onde está ganhando para poder fazer um teste, aí você pode muitas vezes comprometer a operação toda. E a gente trabalha com 40 instituições financeiras. Imagina a quantidade de visitas que a gente recebe dizendo que a solução do mundo está na mão deles, né? Então, o tempo inteiro a gente é assediado para produtos. Eles estão fazendo a mesma coisa que vocês falaram aqui. Eles estão tentando validar ali um produto novo. E aí vão buscar os parceiros para falar, para vender aquele produto ali com uma super oportunidade. Mas, na verdade, provavelmente eles estão testando também, né? Porra, já participei de cada reunião com o banco que, puta merda, se eu pudesse, tinha voltado atrás e não participava daquela reunião, porque você fica iludido. Falar, agora vai. Agora essa porra vai e você só quebra a cabeça se você realmente não tiver essa visão apurada. Por isso que eu digo que durante a nossa sociedade, eu aprendi bastante porque a gente teve a oportunidade de vivenciar, tipo assim, todo tipo de erro possível. Então, a gente errou com escolha de produto, errou com canal de aquisição, aprendeu a rodar gestão de tráfego, investiu dinheiro pra caramba, investiu pouco dinheiro, errou em contratação, ajustou o que precisava ser feito para contratar a parada de forma decente, entendeu se valia a pena ter uma pessoa externa para poder fazer um processo ou se precisava ter uma pessoa interna. Então, a gente foi meio que um laboratório de tudo que poderia dar certo e dar errado. A gente passou por ali e aprendeu, acho que desenvolveu muita bagagem nesse processo de vai e vem, vai e vem, vai e vem. E como você falou, a gente saiu da operação, mas saiu num momento bom. Muito bem. Não saiu ninguém com dor de cabeça. Isso aprendeu o que tinha que aprender, o que deu certo. Agora é momento, encerra aqui e bora focar realmente no que é mais importante para cada um. Isso que foi mais legal, eu acho, do processo que a gente teve ali. Foi um ano e meio de aprendizado, de desafios, né? De todos os desafios que a gente teve aqui, mas a gente teve quase 3 anos de bonança. Então, foram 3 anos aqui de muito sucesso que a gente teve. E quando a gente enxergou que o mercado não fazia sentido com o produto que a gente trabalhava, a gente decidiu encerrar a operação. E a gente encerrou e muito bem. Encerrou com dinheiro no bolso. A gente não realizou prejuízo, né? E graças a Deus a gente, inclusive, Igor foi o nosso sócio e a gente até hoje mantém uma relação tranquila, uma relação saudável, porque a gente construiu muita coisa junto e aprendeu muito, né? Graças a Deus, graças a Deus. E mudando um pouquinho de foco, né, aqui da conversa, vocês hoje têm 200 funcionários. Quando foi assim para vocês essa virada de entender que, porra, a gente precisa profissionalizar, olhando para time, construção de time, né? Qual foi o momento que vocês tiveram um erro que falou assim, velho, peraí, se a gente continuar errando desse jeito aqui, não vai dar certo, a gente não vai conseguir crescer da forma que a gente vai crescer, até porque existe essa ilusão hoje, por exemplo, muito sobre a questão da inteligência artificial. Parece que ninguém vai precisar mais de gente, é tudo inteligência artificial. E eu acho que não é bem assim. Qual a visão de vocês com relação a isso? É mais difícil escolher time ou sócio?
Mas depende, né? Porra. Se você escolhe o sócio errado, o resto também vai tudo É tudo por caminho. por água abaixo, né? Então, assim, faça como se você está escolhendo o primeiro sócio, escolha bem. E a gente teve muita sorte de escolher, né, um outro assim para ser sócio da operação. Mas eu acho que essa questão de time, eu acho que uma das coisas que pegou muito para mim e para a Max é que a gente tinha muita questão de gratidão pelas pessoas que iniciaram todo o projeto com a gente, né? Então, poxa, se a pessoa está com a gente aqui, a gente tinha do coração mesmo assim, dizer assim, pô, essa pessoa vai até o final, vai se aposentar com a gente, vai ganhar dinheiro com a gente. Mas chega um momento, acho que são fases da empresa que a gente precisa, muitas vezes, mudar, de fato. As pessoas precisam seguir outros ciclos, né? E quando a gente vê que, muitas vezes, aquilo não está sendo melhor para a empresa, a gente precisa tomar uma decisão rápida. E, em alguns momentos, a gente demorou, a gente sabia o que tinha que fazer, mas demorou de tomar a decisão. Velho, isso prejudica não só a empresa, mas prejudica as pessoas que estão Todo mundo que está junto, né? É. Então, assim, eu sempre digo assim, para a gente, a coisa mais importante são as pessoas. A gente precisa desenvolver pessoas, a gente precisa que as pessoas, mesmo que não continuem com a gente, saiam e sejam pessoas melhores. Acho que essa é a grande missão que a gente tem. Mas as pessoas, quando entram aqui dentro, se elas não tiverem afim, elas não podem continuar. Tem já sempre a frase que traz assim, né? Contrate devagar, demita rápido. Então, assim, eu acho que isso você não pode errar no time porque você não é justo com as pessoas que tenham demais. E isso, cada vez mais, a responsabilidade aumenta. 200 pessoas. Se eu tenho uma pessoa contaminando um time negativamente, pô, isso para a gente vai ser muito prejudicial. E, às vezes, pessoas que não vão dar certo poderiam estar dando um salto profissionalmente, não vão porque, muitas vezes, tá ouvindo uma pessoa ali negativa, uma pessoa ali, muitas vezes, que não está contribuindo para o bem. Eu acho que essa seria a visão mais clara que eu trazer de pessoas é assim, desenvolva pessoas, esteja atento, mas pessoas que não estão com o mesmo propósito, com os mesmos valores, troque rápido, porque acho que isso faz muita diferença. E não são só 200 pessoas, né? Que vocês impactam. Porque cada colaborador tem uma família ali, então é pelo menos 3 pessoas ali a mais na família. Então ali é brincando 600 pessoas que vão ser impactadas se algo der errado no time, se alguma decisão relacionada a time for tomada, né? Então, acaba... Para vocês pensam nisso? Para vocês é um peso essa responsabilidade? Com certeza. E eu acho que, assim, a galera sempre, quando eles começam a empreender, diz assim, porra, eu quero empreender para ganhar dinheiro. Véi, dinheiro é a última casinha. Você tem que saber o que você quer impactar. E eu acho que quando a gente impacta pessoas, a gente vê pessoas felizes, crescendo, né, Max? Eu acho que isso aí brilha nos nossos olhos. O momento que a gente mais ganhou dinheiro... é quando a gente viu que as pessoas realmente estavam realizadas aqui dentro. Eu não sei se é proporcional ou inversamente proporcional. A gente ainda não conseguiu compreender isso, mas quando a gente identificou que a nossa equipe chegou a um nível de felicidade, de engajamento, né, de comprometimento, então a gente não tem só um time, a gente tem uma legião. As pessoas são muito engajadas, comprometidas com o negócio, com o projeto, né? Então a gente tornou o negócio como uma coisa maior, sabe? Uma coisa assim que parece que, pô, acredita em algo muito grande que está vindo assim pela frente e você une as pessoas. Tanto que hoje a gente tem pouquíssimos pedidos de desligamento. Sim. Então as pessoas elas não pedem, é muito difícil pedir desligamento, principalmente o time de liderança. A gente desliga. A gente desliga um pouco mais, mas a gente não tem pedido de desligamento. Então, as pessoas, quando ela entra... Não existe turnover voluntário, né? Não, só involuntário. É muito baixo o turnover. Então, a gente tem um processo de integração, de acolhimento para as pessoas quando entram, um processo de acompanhamento nos primeiros 3 meses, porque nas lojas, por exemplo, a gente trabalha com 7 produtos diferentes, né? Então, e públicos também, hoje a gente tem 2 públicos diferentes. A gente tem um CLT agora, né, que é uma pessoa física, que é um comportamento totalmente diferente, e a gente tem um aposentário pensionista. Então, ir para a loja todos os dias, lidar com atendimento, acionamento e recebimento de lead, porque o nosso trabalho também é digital, né, não é só o físico, a gente aposta muito no digital, no físico e no digital. As pessoas elas tendem a se dispersar um pouquinho mais, se cansam mais, né, por conta da dinâmica. E é cansativo o trabalho, a gente sabe disso. Então, a gente precisa compensar isso de alguma forma. Se não fosse cansativo, não chamava trabalho, né? Tinha outro nome essa zorra, né? Vai cansar mesmo, não tem jeito. E a gente tenta compensar com boas remunerações. Então, as nossas premiações hoje é o que o mercado inteiro fala. Hoje são 90 franqueados que existem no mercado. A gente paga... o banco tem a gente como referência porque fala que a gente paga a maior premiação entre os franqueados. No mercado, a gente vê muitas pessoas de outros correspondentes bancários desejando trabalhar junto com a gente. Então, a gente tem encontros
anuais, por exemplo, que a gente coloca uma super banda, traz todo mundo de São Paulo, Tocantins, a gente reúne todo mundo, faz uma festa, faz o reconhecimento, leva para o palco. Então, é o que o pessoal de fora chama de carnaval, na verdade é a festa da PMG, né? Festa da PMG. Quando você vê na Barra lá, muita gente junta, não é carnaval não, pô, é PMG fazendo festa dos funcionários. Então, assim, a gente se envolve muito com o time, a gente participa de todo esse processo, né? A gente tem um objetivo, tem a meta, claro, mas a gente tá puxando o time junto. A gente não deixa, não é tipo, entrou, se vira que tô pagando o seu salário, é você por si só, entendeu? Então hoje a gente tem um time de qualidade, a gente tem time de compras, a gente tem time, além da liderança comercial, a gente tem uma estrutura RH, a gente tem 4 pessoas de RH, pessoas que cuidam de pessoas, entendeu? Não é só para cuidar de recrutamento, seleção e folha. Então tem pessoas que recebem ligações para ouvir, para ter acolhimento. A gente tem canal, até canal de denúncia a gente tem, né? De ouvidoria de tudo. Para ter um acolhimento. Então, quando a gente decidiu abrir um negócio, a gente falou, a gente vai ter estrutura de multinacional, porque a gente quer acolher pessoas. Se não for para trabalhar por pessoas, ter um compromisso social também com as pessoas, a gente não vai abrir negócio. É melhor aí você abrir aqui um negócio aqui e vender consórcio. A gente mesmo vendeu o consignado. Não vai crescer, né? Não vai crescer se não for pensar, não tiver esse pensamento. E agora é engraçado porque quando vocês falam isso, eu fico pensando assim, eu converso com muito empresário. E, obviamente, agora com a questão do Juntos para Somar, do JPS, eu converso com mais gente ainda, né? Então, toda semana tem alguém sentado aqui, a gente vai trocando ideia. Quando acaba o episódio, também a gente tem algumas conversas em off. E vira e mexe, sempre tem alguém que fala muito sobre a questão do peso de ter um CLT na estrutura. E só olha o lado negativo do processo, né, de contratação da CLT. E realmente tem um peso institucional, mas é um peso que todo mundo acaba tendo que carregar, porque é assim que funciona o Brasil. Mas como é que vocês enxergam essa questão do custo versus o retorno que vocês vão ter em pagar todo mundo direitinho dentro de uma CLT e dar premiação, e ganhar premiação duplicada, e dar, além do bônus, dar o prêmio também para os melhores vendedores? Como é que vocês enxergam esse investimento versus retorno na sua equipe? Rapaz, isso faz muito parte, Igor, do que a gente acredita de propósito da construção da empresa, né? A gente sempre diz assim, velho, aqui tem um bolo. Não é justo eu dar um pedacinho e uma fatia pequena para o meu time e eu ficar com a maior fatia, né? Eu acho que o bolo tem que ser dividido. Então, assim, eu acho que a gente brinca muito assim, acho que acaba sendo... o pessoal está até cansado de ouvir isso, mas assim, a gente busca ter intraempreendedores dentro da operação. Cara, você pode ganhar bem, você pode realizar seus sonhos. Hoje a gente paga muito acima da média do que hoje o mercado paga. Então, quando as pessoas chegam lá e falam assim, poxa, velho, eu nunca recebi isso em nenhuma empresa. Já trabalhei em empresa grande, multinacional, e aqui é diferente, o acolhimento, o calor humano. Então, assim, Igor até fez uma pergunta antes sobre a questão da IA. Eu acho que assim, a IA ela não vai ter capacidade de substituir o tete-a-tete, o sentimento, as pessoas. Mas você pode utilizar a IA para facilitar o trabalho das pessoas, né? Para acelerar o processo, para ter um lead mais higienizado, para o cliente já chegar com experiência melhor, a jornada do cliente ser mais saudável, a jornada do consultor também, que está atendendo o cliente ali, ser mais leve, ser mais saudável, né? Não ser aquela coisa tão estressante. Trazer então, qualidade, né? Trazer qualidade. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa assim, em rentabilidade, em lucro, é claro que a empresa, se não tiver lucro, a empresa não sobrevive. A gente precisa ter lucro e a gente é tarado por lucro, né? A gente quer, mas assim, tem que ter a divisão do bolo para o time. O time tem que ganhar dinheiro, o time tem que sentir que é reconhecido, o time tem que ver que, assim, poxa, que eles são olhados, que eles não são anônimos ali dentro da instituição. Eu acho que a gente tem que olhar muito para isso, né? E é claro, tem erro. Acho que tudo vai ter, a gente não consegue estar em todos os lugares a todo tempo, mas a gente tem muito canal de comunicação. Então, todo mundo tem acesso para chegar para a gente e falar, poxa, aconteceu isso. Velho, e a gente vai buscar uma solução, a gente vai dar resposta. A gente não deixa nada sem uma devolutiva, né? Eu penso assim, você sozinho, enquanto empresário autônomo, por exemplo, vamos supor que a sua operação fatura 300 mil ano. Aí você bota 10 consultores que vão faturar igual a você. Você estava acostumado a faturar 300 mil ano, agora você vai faturar 3 milhões. Pô, não tem por que você não distribuir parte desse lucro para as pessoas que te ajudaram a chegar a um faturamento de 3 milhões ano. Né? Porque antes você só faturava 300. Agora, para você faturar 3 milhões, você tem que ter um time. Então, acho que é muito desse princípio que vocês pensam, né? Com certeza. E crescer time mesmo, né? E assim, e aí foi uma parte do aprendizado também. Poxa, a gente precisa de um especialista de RH, a gente precisa de uma área de TI, de dados, a gente precisa do marketing, a gente precisa do financeiro. E aí você vai crescendo o time e vai ganhando mais qualidade também na operação, né? Acho que com um processo bem definido, com uma rotina
né, de acompanhamento, de estar próximo também, você vai ganhando também qualidade, porque chegou um tempo que a gente estava trabalhando ali umas 15 horas por dia, né, Max? A gente chegou a um nível que estava muito sobrecarregado. Então, chega um momento assim que você fala, pô, eu vou abrir mão do que eu ganho hoje, você está ganhando X, né? Se eu colocar mais 2, 3 pessoas aqui para tirar esse trabalho meu, e é um pouco difícil para o empresário ele desgarrar um pouquinho, né? Ele sair do operacional e passar para o tático e depois vir para o estratégico, porque ele abre mão de questões financeiras, né? Mas, assim, é provisório. Se hoje a gente chegou a um momento aqui que eu cuidava praticamente aqui diretamente de todo o time comercial, sentia a necessidade de ter uma estrutura de gerentes regionais, né? Então, chegou esse momento, chegou a necessidade também de eu ter uma gerente executiva comercial para ela me atender diretamente, né? E a minha relação com ela diretamente. Porque senão ia ficar sobrecarregada. A minha relação com os bancos ia diminuir. Eu não ia encontrar oportunidades fora do mercado para trazer para o meu negócio continuar expandindo. E a mesma coisa, Glaucio. Sentiu a necessidade de ter uma pessoa no financeiro, sentiu a necessidade de ter uma pessoa no RH. Chegou um momento que, Glaucio, a gente fazia as contratações. Pô. Era uma loucura. A gente trabalhava 16 horas por dia. Então, a gente precisou abrir mão do financeiro, né? A gente recebia X e passou a receber muito menos, para colocar esse time aqui para depois voltar a crescer. Poxa, a nossa estrutura hoje é preparada para a gente ter o dobro de pessoas. Isso é fato, tá? Claro que a gente precisa colocar mais 1 ou 2 pessoas lá, mas hoje a gente tem uma estrutura para dobrar de tamanho. Então, tem que chegar um momento que você tem que se estruturar nisso. Você vai aprender isso como? Tem que ir para o mercado, você tem que fazer imersões, você tem que pagar curso. E a gente, durante todo esse tempo, a gente nunca abriu mão disso. Inclusive, a gente participou de um clube aqui que a gente fez um investimento altíssimo, o Clube R1. A gente passou 1 ano imerso lá com pessoas que estavam no nível maior do que a gente, e tem que tomar também muito cuidado com isso, porque às vezes os empresários também se iludem, né? Quer usar como referência um bilionário. O nível do cara, você vai sentar com o cara para falar sobre time, sobre pessoas, não vai ter conexão, não vai ter engajamento. Você vai falar sobre um tema, ele vai dizer, porra, nem lembro mais. Ele tá num degrau totalmente diferente. Eu passei por isso há 20 anos atrás, ele vai lembrar disso? É a mesma coisa que você tá lendo um livro de Henry Ford, da época, e querer aplicar em um negócio hoje, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quando vocês começaram, vocês falaram que um financiou o carro do outro para se capitalizar, para poder fazer ali o último tiro de misericórdia, que foi abrir a primeira loja. Lá vem Mário querer financiar meu carro. Tô lascado, meu irmão. Não dá ideia pra esse maluco não, pelo amor de Deus. E nesse momento eu imagino que vocês não tinham ali uma reserva de caixa suficiente para contratar gente, CLT e tal. Então, o que é que vocês fizeram naquele momento? Se vocês foram para a operação, ligar para cliente, vender consignado, e que dica que vocês dão para um empreendedor que está querendo começar a formar o seu time, mas que ainda não tem caixa suficiente para contratar essas pessoas na CLT? O que é que ele pode fazer para fazer essa estruturação e começar a crescer antes de ter esse caixa disponível? Porque a gente sabe que é a realidade de muita gente hoje, né, que está empreendendo. Eu não recomendo muito fazer all-in, não, viu? É muita emoção. Tem que estar com o coração preparado, né? Porque é o seguinte, a gente era jovem, né? Então a gente estava construindo a nossa vida, tinha acabado de comprar apartamento, o Glaucio também. Então a gente tinha nossas despesas, a gente estava começando a vida, né? Então quando a gente decidiu abrir esse negócio, a gente já tinha tomado aqui uma porrada na corretora de seguros, que a gente pagou para entrar e pagou para sair, né? Através de recursos também que a gente não tinha condições de pagar. E quando a gente decidiu abrir essa franquia, a franquia ela custava, na época, a gente custou R$150 mil, né? Então a gente não tinha um carro condições há 8 anos de atrás, R$150 mil era grana, viu? E a franquia ela não financiava, né, esse recurso. Então a gente pegou o carro, pegou tudo, parcelou mais um pouquinho, usou o cartão de crédito e tal, pagou a franquia. Aí você começa com uma perspectiva, né, de risco já muito elevada. Se você conseguir se programar, né, se programar financeiramente e se preparar, é muito melhor. Às vezes também é perigoso você perder o time, né? Porque às vezes surge alguma oportunidade e as oportunidades surgem no momento que você vai se preparando. Então, se prepare antes de empreender financeiramente, principalmente, e depois através de conhecimento, né? De fazer cursos, de estudar. Em algum momento você vai usar alguma coisa. Eu acho que esse é o primeiro passo. E formação de time... Antes de qualquer coisa, você tem que ir para botar a barriga no balcão, tá? Aprender a vender. Então, eu e Glaucio, a gente já sabia vender consignado, a gente já sabia vender seguros, a gente já sabia vender consórcio, a gente já sabia vender todos os produtos financeiros.
Então a gente escolheu um ramo de atividade que a gente já tinha afinidade. Já a gente sabia que já era possível, sabia que era possível. Então eu sabia onde encontrar o cliente, eu sabia qual era o comportamento desse público. E às vezes você quer ir para um ramo de atividade totalmente diferente. Poxa, eu estou no ramo de financeiro e vou abrir um restaurante. Né? Você vai bater biela, você vai ter muito mais dificuldade. E para formar time, eu acho que antes de qualquer coisa, você tem que saber ensinar. E para você saber ensinar, você tem que viver aquilo. Então, é entender as melhores técnicas de vendas e usar como exemplo. Se o seu vendedor falar, senta aqui na cadeira aqui e venda, para eu ver você vender, você vai ter capacidade de fazer isso hoje. Se você não tiver, não contrate um time comercial, que não vai fazer sentido. Acho que o primeiro erro do empreendedor é esse. Boa. Dica pesada, pesadíssima. Poderosa. Não dá pra discutir com quem sabe fazer a parada, né, velho? Que você vai cobrar do cara, o cara vai dizer, não, isso aqui não é possível. Se você também não fez, você fala, pô, você tá dizendo que não é possível, velho. Realmente, talvez não seja. Aí você não vai conseguir nem testar. E eu lembro quando a gente abriu o call center, Max pegou uma porra de uma planilha que tinha, sei lá, uns 5 mil nomes e falou assim, irmão, seguinte, a gente vai começar a vender esse produto aqui. Vai pra casa lá, toma esse headset aqui e venda. Eu falei, caraca, como é que eu vou vender essa porra, irmão? A gente só vai rodar a empresa. Você lembra disso, velho? Lembro. Só vai rodar a empresa depois que vender. Aí eu fui pra lá pra vender, meu irmão, esse produto. E ficava ligando, postal de ligando na minha cara. Eu falei, essa zorra é impossível de vender. Aí quando eu fiz a primeira venda, liguei feliz pra caramba. Vai conseguir, vai, vendi um, bora. Agora dá certo. Porque realmente é desafiador, né, velho? Você sentar e fazer ali o... Porque parece muito fácil, né? Ah, vou contratar alguém. Você consegue alguém. saber a dor que o time vai passar, né? E qual é a melhor curva de aprendizado para o time também. E quando a gente contratou as primeiras 5 pessoas, toda vez que a pessoa falava assim, não, isso aqui não dá, meu irmão, eu liguei já, eu consegui, você tá com sistema. Eu nem tinha sistema, era planilha e telefone na mão. Pelo amor de Deus, você tá reclamando, não, pode fazer venda, vai lá. E até uma forma de você acreditar também no seu produto, no seu negócio. Né? Exato. Porque muitas vezes o cara desiste na primeira leva. Tá com a equipe comercial, colocou a equipe comercial, não sabe vender. E aí o time vai lá e fala, é difícil, não tem como. E você acredita nisso. E em outros momentos também, né, quando você vai empreender, você acredita que, vou empreender, já vou sentar no ar-condicionado, já vou fazer minha salinha lá e vou ficar lá dentro e vou deixar minha operação lá fora. Sou empresário. Sou empresário, né? Só para ter o status de empresário. E isso eu acho que 90% das falências é por conta disso, é vaidade. Do cara chegar, vou montar uma operação comercial, ou qualquer que seja, eu vou fazer minha salinha e vou ficar lá o dia inteiro lá, né? Na minha salinha só fazendo conta, né? Fazendo conta com planilha. E aí depois, quando vai ver a operação... No Excel aceita tudo, né, velho? Faz um monte de projeção no Excel, aqui agora eu vou ganhar dinheiro e não tá realmente no dia a dia ali vivendo. No dia a dia colocando e, inclusive você comentou aí agora sobre isso, né, de que vocês no início, agora não, nesse ano você comentou isso, que no início vocês trabalhavam 15 horas, não sei o que, coisa e tal, e parece pra quem tá assistindo que hoje em dia vocês não fazem mais isso. Eu vi que, sei lá, semana passada eu tava na loja trabalhando, computadorzinho no colo, você ainda vai pra loja, ainda tá na operação pra poder sentir o que tá acontecendo no dia a dia, né? Tem que continuar visitando. A gente hoje não visita com a frequência que a gente visitava, porque as decisões que a gente precisa tomar estrategicamente, e principalmente situações que vão impactar na operação como um todo, né, acaba exigindo mais da gente. Mas sentir o cheiro de ir na loja para ver como é que está o comportamento dos nossos clientes, de ver como é que está o sentimento dos colaboradores. Por exemplo, nessa loja que eu visitei essa semana, são 5 vendedores e um supervisor. Né? Eu chamo um a um, fiquei pelo menos aí uns 30, 40 minutos conversando com todo mundo, perguntando qual é a sua sugestão. Se você tivesse que sair da PMG hoje, você sairia por qual motivo? O que é que você mudaria dentro da PMG? Eu não quero elogio, não, tá? Elogio a gente já tem, assim, a gente sabe o que é que a gente fez de bom. Mas o que é que a gente precisa fazer? E muita coisa que a gente ouviu das pessoas é de fato que realmente a gente já tinha decidido que iria fazer e tem prazo, né? E o que as pessoas falaram, poxa, velho, isso é que eu estava pensando, mas vocês fizeram na semana passada. Mas a gente só vai saber que precisa ser feito se a gente estiver na operação. Então, não é porque hoje a gente tem 200 funcionários, nosso objetivo, com fé em Deus aí, até o final do ano que vem a gente chegar, colocar mais 100 pessoas trabalhando, estar na operação, estar lá sentindo o cheiro, estar sentindo o que é que está acontecendo, quais são as melhores decisões que precisam ser tomadas, porque imagine a interlocução do vendedor para chegar no supervisor, no regional, na executiva, para depois chegar em mim, e quando chegar aqui é telefone sem fio, no mínimo, né? Até porque, para quem está lá na ponta, se vocês não estão no dia a dia, vão visualizar vocês dois como intocáveis.
não, é Glaucio e Max, não com pessoas que podem... entidades da PMG. Exato. Não que todo mundo, o cara tá na operação, o cara tem que ficar te ligando para poder estar falando que também se torna inviável. Mas 200 pessoas ligando para vocês não vão fazer mais nada da vida. Mas saber que é possível conversar com vocês, isso traz um sentimento diferente pro colaborador, pro funcionário ali, fazer o trabalho dele e se sentir também confortável de passar essas dores, né? Se for uma coisa que uma vez na vida, a Glaucio vem aqui. Uma vez na vida a Max vem aqui, o cara tá querendo só mídia. Não, vocês estão realmente... Existe uma rotina que as pessoas sabem que esse papo existe, fora todas as outras que eu sei que tem interna de pesquisa de clima e tudo mais. Isso ajuda a pessoa a ser mais transparente e trazer essas sugestões, né, para a empresa e para a operação, né? Com certeza. E como você acolhe essa sugestão, né? Boa. Porque tem gente que vai falar assim, pô, eu vou falar mal aqui de meu chefe, meu superior imediato. Aí você vai lá e manda o cara embora. Pô, o que é que você está dizendo para o resto do time, né? Então, acho que você tem que ter muito cuidado, ética, com o que chega em você. Claro que, às vezes, você também tem que ouvir ambos lados, né? Saber filtrar, todos os lados, para você também não ser injusto. É uma coisa que a gente sempre fala muito assim, a gente preza de ser muito justo nas tomadas de decisões que a gente quer. Então, assim, a gente vai desenvolver, a gente vai conversar, a gente vai dar feedback, vai desenvolver, porque a última instância é o desligamento, né? Então, a gente faz muita coisa prévia e acho que esses canais que a gente criou de ouvir, de ter uma situação e muitas vezes ver ações para poder resolver aquilo que a gente ouviu, o pessoal aí, velho, aumenta a cultura, aumenta o engajamento, aumenta as indicações das pessoas que querem que outras pessoas trabalhem aqui dentro da PMG para viver a mesma experiência do que eles estão vivendo aqui dentro. Então, acho que esse é o segredo, assim, é fazer genuinamente, é fazer de fato se preocupando, não é só a cartilha bonitinha, aqui a gente tem isso e de fato não ter ação com aquilo ali que não vai fazer diferença. É aquele negócio bonitinho, missão, visão e valores, não faz nada. É só um papel. Só um papel. O que é que vocês preferem? Um funcionário que é muito bom em resultado, mas não tem um comportamental tão alinhado à cultura da empresa, ou um profissional que tem a cultura da empresa, mas que eventualmente não é tão bom em resultado? Comportamental para a gente é crucial. A gente não abre mão. A cultura ela não tiver, se o colaborador ele não tiver alinhado à nossa cultura, é o princípio básico, tá? O comportamental é uma das coisas que a gente não abre mão, tanto no cargo de consultor, de vendedor, quanto no cargo de liderança. É o primeiro princípio. O restante a gente desenvolve, mas ética, princípios, a gente não consegue desenvolver isso. A gente não vai mudar o caráter das pessoas. Então, a gente contrata caráter, a gente contrata ética, tudo isso. E depois a gente desenvolve. E o comercial se aprende, né? E uma coisa que a gente fala, velho, atalho não... Se você pega um atalho, ele vai lhe jogar para 4, 5 pontos atrás. Se você quer pegar um atalhozinho para poder se dar bem, não dá certo. Então, a gente fala muito isso. Acho que isso traz uma responsabilidade ainda maior para quem são os sócios, quem está na liderança, porque precisa dar o exemplo. Então, assim, velho, atalho. E o mercado Igor vivenciou muito isso, né? Aparece o tempo todo. No mercado de vocês, no segmento também, com certeza vai aparecer muitas pessoas dizendo assim, por aqui é mais fácil, faz por aqui que você vai ganhar mais. Mas não vale a pena. Isso é uma coisa assim que a gente hoje é inegociável com a gente, assim. Vamos fazer o que é certo, vamos fazer da melhor forma, mais eficiente, mas da forma correta. Sim, com certeza. Tem que ser nesse processo. Eu imagino que ao se formar um time grande como vocês têm hoje, eventualmente vão acontecer desligamentos, né? Contratações que eventualmente podem não ter sido tão acertadas ali. E o que é preferível hoje na visão de vocês? Demorar mais para contratar e fazer uma contratação mais assertiva, ou identificar rapidamente que a contratação não foi assertiva e desligar mais rápido? Os dois. O tema hoje, crucial hoje aqui, que a gente está falando todos os dias, eu acho que a gente está botando 70% da energia em RH, né? Em contratação. Né? É pessoas, velho. O negócio, a empresa é pessoas. A gente fala assim, a empresa da gente é consignada. Não, a empresa é pessoas. Produto é consequência. Mas se a gente tiver o time certo, engrenado, acreditando no propósito da empresa, vai embora. A contratação, hoje a gente tem alguns processos na contratação, né? A gente identifica alguns perfis comportamentais, diretivo, né? Conforme, não sei se eu vou falar sobre isso, mas tem alguns perfis comportamentais que cabem mais. Por exemplo, na nossa operação, que a gente chama de loja matriz, né? Onde a gente tem uma estrutura com 50 pessoas, é um perfil comportamental diferente. Nas lojas é outro perfil comportamental. Então, no processo de contratação, claro que antes de qualquer coisa a gente contrata
valores, né? As pessoas com valores de fato, depois a parte técnica, mas o perfil comportamental também é muito importante, reduz turnover de uma forma absurda, porque a gente às vezes vai pegar um cara conforme e colocar para vender. Esse cara você tem que ter mais paciência, ele tem uma curva de aprendizado muito elevada, entendeu? E às vezes você quer o cara que pelo menos, ele nos primeiros 3 meses, ele consiga já entregar o resultado, né? E 6 meses é muito tempo, né? Para entregar. Então, hoje a gente tem alguns processos na parte de contratação para a gente errar menos, né? Se vocês estivessem começando hoje, abrindo o negócio hoje, como é que vocês fariam o planejamento de contratação para 2026? Rapaz, eu acho que hoje a geração Z... Tem muita gente, muito empresário que fala que a geração Z é um desafio para todo mundo. É uma geração que ela é movida por propósito, tá? Tem muitas empresas, muitos empresários que tinham o hábito de contratar, pagar o salário e dizer, vai e faça, né? Se essa nova geração ela não enxergar propósito naquilo, se não tiver aquilo que a gente falou no início, algo maior, para dizer assim, velho, eu vou chegar em algum lugar, eu trabalho com isso por conta de um propósito, esse propósito ele pode estar alinhado, sei lá, a uma mudança de valores, é por conta de uma coisa específica, a gente está trazendo aqui um crédito popular para as pessoas, um acesso diferente, um crédito barato. Enfim, tem muitas coisas que podem ser usadas. Mas essa geração, muita gente fala que é o maior desafio que tem, né? Mas é uma geração gostosa de se trabalhar, porque quando ela acredita no seu projeto, ela não larga de jeito nenhum. Hoje, como é que está segmentado o time lá de vocês? Essas 200 pessoas, qual a faixa etária média de idade? Até 25 anos, a Até maioria. 25 anos, né? Mas tem uma diversidade grande, assim, né? A gente não olha hoje muita questão da idade, mas é muito do que o mercado também tem de oferta também para a gente poder fazer. Oferta de mão de obra, né? Então, a gente precisa ser atrativo, a gente precisa ter características dentro da empresa que a gente seja desejado para elas virem trabalhar. Assim como a gente escolhe, as pessoas estão escolhendo também as empresas que querem trabalhar. Isso está mudando. Então, as empresas que não acordarem para isso e não fazerem as pessoas desejarem trabalhar na sua empresa, vai sempre ter essa dificuldade de estar reclamando sempre de mão de obra. Né? Mas eu acho a gente tem vendedor lá de quase 50 anos de idade também. Mas a média é de 20, até 20, a média 30 anos. Caramba, é exatamente a geração que todo mundo diz que tem problema, né? É o seu maior time e pelo que eu vejo, você não tem problemas. Às vezes o problema está na gente, né? E aí acho que a gente muitas vezes transfere o problema para o outro. Acho que é o que o Max falou assim, você tem que aprender a sentar na outra cadeira também para você melhorar enquanto gestor, enquanto líder, porque senão você só vai ficar muitas vezes achando desculpa, né? E desculpinha não traz resultado. Porque tem muita gente que fala assim que é difícil achar gente que vista a camisa da empresa, mas também, talvez a camisa que também não esteja muito ajustada para a pessoa, né? A equipe de vocês hoje é 100% CLT ou vocês têm profissionais PJ também que ganham ali variável 100%? 100% CLT. Hoje a gente não tem... A gente tem alguns cargos de liderança. 99% hoje é CLT. São cargos de gestão, de liderança bem estratégica mesmo, é o PJ. PJ. Que bacana, velho. E falando de 2026, né? Você comentou aí que a intenção de vocês é chegar até ter mais 100 funcionários até o final de 2026. Como é que vocês se preparam para poder planejar o ano de vocês? Vocês têm alguma rotina? Tem alguma forma de estruturar esse processo para falar assim, velho, a meta dos próximos 3... A meta de cada quadrimestre é esse. Vocês têm alguma rotina que vocês fazem para planejar o ano de vocês? Próxima entrevista vai ser com o fonoaudiólogo. Então, os últimos 3 meses foi falando só de planejamento de 2026, né? Plano estratégico, plano orçamentário, como é que vai ser o fluxo de caixa, preparação. 3 meses? O Max até acabou de falar, a gente tem hoje uma estrutura para poder dobrar a nossa operação. Então, esse planejamento já começa lá atrás, né? Então, a gente tem que saber onde é que a gente quer chegar, qual é o posicionamento que a gente quer estar em 2026, onde são as praças que a gente quer abrir, quer se posicionar. Então, acho que essa conversa do que a gente vai fazer em 2026 precisa estar desenhada. Tem uma coisa que é muito poderosa, é você desenhar e ter escrito ali onde você quer chegar. Velho. Isso daí parece que é mágica, e quando você escreve, parece que o universo favorece, conspira tudo para aquilo ali acontecer. Né? Então, assim, a gente deseja, a gente sonha grande. Se a gente, desse sonho que a gente planejou para 2026, se a gente conseguir alcançar aqui 80%, a gente já vai ter um baita crescimento. Já. E a gente, há 5 anos atrás, a gente contratou uma consultoria, né? Que a gente queria tirar a ISO 9001, e aí ela sugeriu uma planilha chamada Objetivos Estratégicos, né? Que a gente adota até hoje.
Então, o ano ele já está todo desenhado, a gente revisita pelo menos aí de 3 em 3 meses, né? Que a gente coloca a quantidade de colaboradores, a gente bota objetivo de faturamento, objetivo de margem de lucro. E praticamente todos os anos, principalmente de margem de lucro, né? E faturamento, a gente fecha muito próximo, né? Então a gente costuma ter essa conversa. Eu acho que uma das conversas mais difíceis que tem assim é a gente falar sobre objetivo e dinheiro, né? Sobre o quanto a gente vai, porque o objetivo Não pode ter tabu, né? é o quanto você vai dinheiro, gastar, né? É o quanto você vai gastar. E sabe o que eu acho que é o grande desafio dos empresários? Eles querem muitas vezes fazer tudo perfeitinho, velho. Que é a perfeição. Velho, você vai fazer o objetivo estratégico, você vai fazer o plano orçamentário, vai ter muita coisa que não vai acontecer, o que vai sair muitas vezes do planejado, você vai precisar redesenhar tudo. Mas o importante é você ter um norte, é ter uma direção. As pessoas às vezes começam o ano sem ter uma direção. Deixa eu ver onde a vida vai me levar e, velho, isso às vezes é o que diferencia muitas vezes o sucesso e muitas vezes tem um fracasso ali na operação, né? Mas você acredita que um grande diferencial de vocês é vocês revisitarem esse plano e ver o que está dando certo e vocês fazem correção dado o que aconteceu naquela reunião? Com certeza. E envolver as pessoas que estão fazendo parte de todo o processo. Bacana. Porque se a gente faz e diz assim, é isso, velho, as pessoas vão perguntar por que eu vou fazer isso aqui? Eu não tenho o que fazer. Mas quando elas entendem o que aquilo ali vão trazer para elas, se a gente já consegue tudo ali, isso aí que faz diferença. Então nunca é top-down, de cima para baixo. É um meio que, Sim. entre aspas, que obviamente que a empresa não tem democracia, mas é um consenso ali para o time construir junto, chegar junto na chegada, né? Isso. Pô, chegar junto na chegada é tem foda. que ser uma troca. Porque se você chega ali e diz assim, pô, é só isso daqui ser uma construção, levar pronto, velho, não dá. Às vezes você vai ter retrabalho de refazer tudo. Né? E muitas vezes até você vai ter que quebrar seus paradigmas porque você pensa de uma forma e o time pensa diferente de você. Então é construção. E eu imagino que vocês devem ter vivido isso no banco, né? Porque o banco, ele tem muito essa cultura autocrática. Vem a regra de cima para baixo e tipo assim, é isso aí, meu irmão, faça. E talvez o fato de vocês terem tido essa experiência dentro dessa estrutura que é mais engessada, que a decisão já vem pronta e você concordando ou não concordando, isso sendo bom ou não sendo bom para o time, porque muitas vezes eu vejo que banco toma algumas decisões por pessoas que não viveram a operação e que são decisões que em números podem fazer muito sentido para o negócio, mas acaba contaminando a cultura, o engajamento do funcionário e tal, e talvez a ideia de vocês foi não replicar essas coisas que acontecia dentro dessas estruturas de banco maiores, justamente para vocês manterem uma cultura mais forte na empresa, uma equipe mais engajada, todo mundo ali com incentivo para oferecer o melhor. Esses bancões, eles têm uma cultura tinham, né? Uma cultura muito engessada, né? Então, quando vieram as corretoras, né? As corretoras começaram a incomodar, a XP, BTG Pactual, abriu capital, enquanto os bancos estavam lá ofertando CDB a taxa de 100% de CDI, os caras tinham taxa de 115% de CDI, né? Arquitetura aberta. Então, o banco, quando identificou isso, ele tornou, né, um pouco após a nossa saída, né, ele começou a abrir um pouquinho mais, a pedir um pouquinho mais de sugestão, fazia até algumas reuniões, né? Eu me esqueci qual era o nome que eles chamam. Portas abertas, né? E a gente faz hoje portas abertas. A gente tem todos os meses, eu tenho portas abertas com o time comercial lá para ouvir quais são as sugestões dele. Mas os bancões, eles se incomodaram e resolveram abrir isso, mas só abriram na dor, né? Quando começaram a perder mercado, começaram a perder investimento, e na época a gente sofreu muito, porque eu e Glaucio, cada um fazia uma gestão de quase 300 milhões de passivos, né? Então, a gente tinha muita saída para a corretora, para a XP, né? Que era o principal concorrente na época. Foi quem trouxe esse modelo de arquitetura aberta, né? Foi. Trouxe, acho que foi replicado de um modelo de uma corretora gringa chamada Charles Schwab. Guilherme Benchimol foi para os Estados Unidos, conheceu que ela já se praticava essa questão de arquitetura aberta. A corretora se tornou um supermercado. Você entra lá e escolhe o produto que você quer. E aí o banco precisou se reinventar para conseguir ser competitivo. O consumidor não é mais bobo, né? E as pessoas precisam ter livre escolha para poder saber o que é melhor. Então, hoje o mercado está muito aberto, a informação está muito disponível. Exato. Então, se o banco quiser fechar, restringir alguma coisa, ele vai perder o cliente. Então, acho que é de forma inteligente mesmo você ter uma estrutura aberta. Se adaptar, né? Se adaptar. Uma dúvida antes da gente passar para o próximo bloco. Como é que vocês estão lidando hoje com esse crescente número de tentativa de golpe, golpe do falso consignado, gente que liga para o cliente, toma empréstimo consignado no nome da pessoa, abre conta em banco, essas coisas todas. Primeiro, como é que isso tem impactado o negócio de vocês? E que tipo de seguranças e garantias vocês trazem para os clientes da PMG
em relação à segurança da informação deles? Hoje a gente tem uma rede social muito ativa, né? Então a gente já tem uma procura muito forte. E a gente tem a nossa marca, né? Que a gente tem uma operação própria, né? Com a quantidade de colaboradores, e a gente tem uma marca que a gente fica por trás com a franquia, né? Então a gente tem a marca Help. Então a Help, por exemplo, ela ensinou muita gente a montar também a operação própria, né? Para vender outros produtos. E o LGPD hoje é o que se fala, né? Então hoje a gente tem uma instituição financeira à frente que obedece todas as regras de LGPD. Então, para acessar a informação de cliente, para ele nos passar uma informação. Então, a gente já tem a marca BMG por trás, um banco com quase 100 anos, né? E a gente trabalha com físico digital. Então, hoje, para a gente chegar num cliente, para adquirir a confiança de um cliente, é ligação de vídeo. Então, a gente manda lá o nosso link também do nosso site. A gente tem site, a gente tem uma rede social que é movimentada o tempo inteiro pelos nossos colaboradores. Então, eles ajudam também muita gente com isso. Então, a gente manda o link do Instagram para os nossos clientes. E a marca também, que hoje a gente já passaram-se hoje quase 100 mil clientes, né? Que já foram atendidos pela gente, né? A gente tem uma carteira de quase 100 mil clientes que usa a gente como referência, né? E reforçando também, assim, acho que todo o processo de formalização com o cliente hoje é para trazer segurança para o cliente, né? Então, hoje a gente tem, muitas vezes, uma gravação de vídeo, a gente tem a assinatura, tem a gravação de voz. Então, todo o processo que é formalizado, o cliente, de fato, tem que ter ciência. A gente afirma para o cliente lá qual é a parcela, qual é a taxa. Então, acho que o banco hoje tem essa preocupação. Né? E eu acho que essa mudança, essa autorregulamentação é um processo importante, que vai filtrando bons profissionais para poder estar dentro do mercado. Só que hoje a gente tem também uma cilada nas informações que muitas vezes está circulando hoje na rede social, na mídia, na TV, porque assim, eles colocam como se o mercado do consignado fosse um mercado criminoso, né? Às vezes até assusta quando a gente olha uma notícia dessa, você fica até assustado. Só que muitas vezes quando você vai pegar esse indicador que já é alto, mas às vezes chega ali, não chega nem a 1% do que é o valor liberado, o volume todo liberado no mercado de consignado. Então, assim, a grande parte do consignado são pessoas honestas, são pessoas boas que trabalham corretamente, né? Mas pequena parcela, às vezes faz mais zoada do que isso, né? E hoje a gente pode afirmar, como o Max falou, nossa rede social é aberta, os números de contato, o saque, a ouvidoria, é aberto para o cliente olhar assim e dizer assim, poxa, a PMG é uma empresa segura. Então, assim, hoje a gente tem total de responsabilidade com qualquer retorno de qualquer reclamação. Então, hoje, toda a nossa formalização hoje ela é orientada, nossos treinamentos hoje é voltado para a qualidade. Então, é uma preocupação que a gente tem para os clientes serem seguros e, assim, é o que faz as empresas hoje perpetuar. E a gente tem área de qualidade também, né? Internamente. A gente tem um colaborador exclusivamente voltado para a qualidade. Então, a gente faz disparo de SMS para os clientes que entra em contato com o cliente para poder saber como é que foi, né? 100% dos clientes recebem um disparo para saber se o produto que ele contratou estava ciente. A gente tem ligações aos clientes para saber, poxa, se o que vendeu de fato é aquilo que a gente, porque é um dos princípios da gente. A ética é inegociável e está lá nos nossos valores, né? E nesse ponto, né, Max, de qualidade, a gente ficou em primeiro lugar do Banco BMG no programa Apex, né, que é o Programa de Excelência de Qualidade. Então, a gente tem esse reconhecimento porque, assim, além do banco já trabalhar muito forte nisso, a gente redobra ainda a atenção em relação a isso. Que a gente sabe que, assim, um cliente falando mal, isso para a gente é muito ruim, né? Então, a gente tem que cuidar mesmo do cliente. A percepção do cliente para a gente é muito importante. E por a gente ter loja física, ainda agrava mais, né? Então, por exemplo, a gente tem loja física em regiões que tem 70 mil habitantes, 80 mil, e só tem a gente lá, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter com a imagem da gente, com a marca da gente, de fazer uma venda correta, uma venda ética, é muito importante. Por isso que a gente toma muito cuidado com isso. Então, graças a Deus, a gente não tem caso internamente, tá? Os casos que aconteceu, a gente tomou as atitudes que deveriam ter sido tomadas, mas hoje o cliente para a gente é no centro de tudo. Quem sustenta a operação, quem sustenta... E a gente deixa muito claro isso para os nossos colaboradores, quem sustenta, quem paga o salário da gente são os nossos clientes, né? E ainda mais que é um público vulnerável, então a gente tem que ter ainda o dobro de cuidado, né? Sim. Às vezes até você fazendo certo, você pode confundir o cliente e gerar algum desconforto, então o cuidado tem que ser realmente dobrado nesse processo. Mas a gente já tem quase 1h30 de bate-papo, parece que a parada
flui. E a gente vai para a parte boa agora, que é falar com quem está nos assistindo. Então, a gente tem algumas perguntas aqui. A gente vai fazer 3 perguntinhas de quem está assistindo a gente aí. Vamos lá. A primeira, hoje a produção está off, não está com o microfone, então quem vai ter que ler as perguntas somos nós. Mas Tainá, ela está aí sempre acompanhando a gente, ela mandou aqui uma pergunta. Se vocês tivessem que demitir 10% do time de vocês hoje para garantir a sobrevivência do negócio, o critério seria performance, cultura ou confiança do pessoal? Comportamento, performance. Por quê? Primeiro ponto. Eu acho que no momento desse é um momento delicado de você muitas vezes dizer assim, pô, eu tenho que reduzir time. Mas quando você tem que fazer isso, você tem que fazer o critério de meritocracia. Acho que qualquer decisão da gente, que a gente faz de promoção, de reconhecimento, é sempre pela meritocracia. Então, nada mais justo quando você também tem que fazer uma redução de time, a meritocracia faça parte disso. Boa. Então, quando a gente olha a parte comportamental, a influência que a pessoa tem no time, positivamente, de fazer as outras pessoas se desenvolverem, isso pesa muito. E é claro que aí você olha, isso interfere muitas vezes na produtividade, né? E eu sempre digo, a gente traz um case importante, que às vezes a gente tem um melhor vendedor da loja, mas todo mundo que entra, às vezes não consegue performar. E aí muitas vezes você acaba tendo uma rotatividade maior na loja. Quando você para olhar que esse cara aqui, que tem uma boa performance, não tem um bom comportamental, e você desliga essa pessoa aqui, as outras pessoas todas performam. Então, sua loja muitas vezes dobra de resultado. Então, assim, comportamental é o que faz sentido. É claro que aí você vai fazer muitas vezes um cruzamento de informação de avaliação de desempenho. Hoje a gente utiliza hoje o Nine Box, né? Então, até nisso é para trazer visualização para a gente ter uma decisão mais assertiva. Bacana. A importância dos frameworks, né, na gestão. Segunda pergunta aqui é Zenóbia Naponuceno, meu amor, beijo. Qual foi a decisão de gente que vocês tomaram certos de que era a decisão correta e só meses depois perceberam que foi um erro? Já teve alguns, pelo menos aí uns 2 casos, né, que a gente fez uma troca, uma substituição, né, por decisão de gestão. Quando a gente escala a operação, a gente tem hierarquias, a gente passa a não ter tanto controle, não tinha, né, tanto controle dos feedbacks que eram dados. Né? Então, quantos feedbacks foram dados? Se a pessoa lá respondeu os feedbacks, qual foi a resposta? Foi positiva, foi negativa? Então, antes a gente não tinha esse acompanhamento. Então, houve desligamentos errados que foram feitos. Né? Hoje, a gente já tem um sistema que os feedbacks são todos registrados. Então, quando tem uma solicitação de desligamento, é muito fácil a gente entrar hoje no sistema, pesquisar e ver todos os feedbacks que foram aplicados, a gente saber qual foi as performances nesses períodos de feedbacks. O feedback que o líder deu para o liderado, é isso? O líder deu para o liderado, Bacana. então ele preenche todos os processos, os gaps que o cara tem lá e qual é o compromisso que ele tem, né? E no pedido de desligamento ele também tem que responder lá se foram cumpridos esses gaps ou não, né? Então hoje a gente reduziu, acho que um nível muito grande, né? A possibilidade de erro, de fazer um desligamento errado, mas a gente desligou errado, né? A pessoa uns 2 meses depois ela pediu, inclusive as 2 pessoas fizeram contato diretamente comigo, né? Me contou a história, me comovi, claro, com a história e recontratei essas pessoas. Tá? Caramba. Porque ela realmente tinha os valores, ela tinha a cultura impregnada nela e ela saiu e realmente sentiu falta. E as pessoas aqui, tem uma delas, inclusive, aqui, acho que já vai fazer 2 anos novamente com a gente, né? Isso depois do ocorrido já tem mais 2 anos. Depois do ocorrido já tem 2 anos, né, trabalhando com a gente. Ela já tinha, acho que uns 2, 3 anos trabalhando, né? E na saída dela a gente recontratou e hoje já está muito feliz. E recentemente, acho que tem quase um ano já que a gente fez uma outra contratação, uma outra recontratação. Mas a gente não tem problema nenhum também com recontratação, tá? Se as pessoas saíram, porque a gente sabe que às vezes ela está passando por uma dificuldade pessoal, familiar, e que na maioria das vezes acontece isso, e nesse momento ela não está alinhada ao propósito da gente, ao objetivo principal. Então, poxa, tá tudo certo, a gente desliga, mas lá na frente, se a gente achar que faz sentido para aquela pessoa ela retornar, se ela realmente cumpriu todos os requisitos lá no passado, ela não agiu principalmente com falta de ética, né? Entregou resultado também e a gente não tem problema nenhum em recontratar.
Bacana. E isso é difícil, né? Recontratar pessoas que saíram. Só no mercado financeiro, né? Às vezes você é Exato. demitido de um banco, ou até quando você pede para sair, dificilmente você volta. Vamos para mais uma pergunta aqui. Essa aqui também é de Joelma, que acompanha a gente também sempre aqui. Se 2026 der tudo errado, vocês acham que o problema estaria mais no planejamento que vocês fizeram ou nas pessoas que executaram o plano? Pergunta, hein? Galera que só faz Como o pergunta nome dessa pesada. pessoa aí? Joelma. Joelma, minha Só filha. faz pergunta Eu não pensei nem pesada. nessa possibilidade, já me dá tudo errado. Então não tem nem como dar errado. Então, gente, uma das coisas principais, né, quando você abre um negócio, é você não gastar tudo que você ganha. É um princípio básico, tá? Então, você ter um caixa para você ter tempo de Fluxo de repensar caixa. um fluxo de caixa e uma gordura, né, para ter tempo de pensar, eu acho que é o princípio básico, tá? Então, se você tem um negócio e você não tem caixa para sustentar, principalmente no momento de crise, a gente sabe que ano que vem a gente tem eleições e tem Copa do Mundo, né? Então, a gente tem metade do ano aí com dias inúteis, né? Graças a Deus, os Jogos do Brasil é tudo à noite. Para não impactar tanto o Horário trabalho. comercial, o horário né? O comercial. problema só é a expectativa do time desviando o foco e pensando no verdade, jogo de. verdade. Apesar de que a seleção tá ajudando, né? Então a gente tem um problema a menos. Então é se preparar, é ter um caixa para sustentar em uma situação de imprevisto, né? E principalmente a operação está alinhada. Se precisar mudar a rota, o quanto a sua operação está comprometida em mudar um produto, o quanto a sua operação está comprometida Confia em você, né, em girar a roda e a direção, entendeu? Então, é muito do que se constrói. Eu acho que crise, a não ser que seja uma guerra, né? É uma guerra, a gente não tem muita coisa o que fazer. Mas fora isso, troca política a gente já viveu. A gente viveu impeachment, a gente viveu pandemia. Se a gente sobreviveu à pandemia, meu amigo. Inclusive, na pandemia, acho que foi um dos momentos mais desafiadores pra gente, assim. Loja fechada, aprender a vender. Loja digital. fechada todos os dias, tentando aprender digital. O banco ainda não tinha formalização digital via link, então só era físico. O público da gente era o público vulnerável, acima de 65 anos. Então, Mesmo que abrisse a loja, não ia ter público. não ia ter público porque ninguém queria morrer, né? Ninguém queria sair. Inclusive, foi um desafio assim absurdo pra gente. Então, se a gente passou por pandemia, eu não acredito que a gente E eu acho que uma coisa importante que o Max falou, né? O que quebra a empresa não é o endividamento. Não é muitas vezes fechar, é fluxo de caixa. Então, assim, ser empresário, cuide do fluxo de caixa. Às vezes a gente está ali no dia a dia, porra, entra na minha conta ali 100 mil. E eu acho que eu estou com 100 mil para poder gastar. E aí, no mês seguinte, daqui 3 meses, muda alguma coisa, você não tem mais aquela receita. E aí, muitas vezes, vem o endividamento, vem muitas vezes até a necessidade de fechar uma empresa rentável. Uma empresa lucrativa, uma empresa boa, porque você não teve gestão financeira. Então, Gestão de fluxo, né? gestão de fluxo, fluxo de caixa, cuide disso. Às vezes a gente vai entrar num processo desse, né, da pandemia. Eu acho que foi uma lição gigantesca para a gente. E diminuir muita receita da gente. Nesse período, antes, quando a gente visualizou, a gente fez uma solicitação de empréstimo junto com o banco para ter fluxo de caixa. E no momento que mais apertou, que os bancos estavam fechando ali, restringindo ali a operação de crédito, a gente estava com saldo para poder sustentar a operação ali por um ano, para a gente poder passar isso. Claro que a gente não precisou utilizar isso, no final a gente conseguiu quitar, mas é importante você ser estratégico em um momento de crise. Então, você não vai esperar o 2026 ser todo ruim, ser trágico, sem você mudar a rota, sem você ter alguma ação específica ali para poder corrigir ali a estratégia da empresa. E tem um segredo. Banco só empresta dinheiro quando você não precisa, tá? Então, ou você tem um fluxo de caixa, ou você pega emprestado. Por exemplo, teve uma oportunidade do Pronamp naquela época, muita gente pegou, deixou no caixa para se tivesse algum tipo de imprevisto. E o banco não vai emprestar quando você precisa. Então, essa ideia aqui da gente tomar esse recurso, a gente não precisava dele. A gente tinha fluxo de caixa. Naquele momento, não. A gente tinha um fluxo de caixa, era um fluxo de caixa enxuto, não era para um prazo de um ano, né? Um fluxo de caixa mais enxuto, mas a gente pegou para um ano, né? Se a gente precisasse, a gente vai pagando. A taxa de juros era acessível, né? Não era uma taxa de juros elevada, e a gente decidiu pegar esse recurso. Mas tome muito cuidado com isso, que banco ele não vai te emprestar no momento que você precisa. Então, se vier uma crise, por exemplo, uma crise política, uma crise que hoje a gente está vivendo, uma crise de juros absurda, né? A taxa de juros está elevada, então os empréstimos estão caríssimos. Então, se programar, porque se tiver algum imprevisto, você vai pagar muito mais caro por isso ou nem vai encontrar empréstimo disponível. Sim, com certeza. Que aula.
Isso aí, velho. Velho, o papo foi sensacional. Já tá indo pro finalzinho aqui, bloco final. Tem mais alguma pergunta na sua cabecinha aí, Mário? Tem uma pergunta que eu acho que vai ser de muito interesse dos nossos espectadores. Quem quer trabalhar na PMG, onde é que procura as vagas? Tem lá o... O cara acabou de desistir de empreender, eu acho que ele tá querendo lavar. Porra, ele já passou ele já passou de querer financiar meu carro, agora pra procurar virar CLT de novo. Os caras venderam a empresa muito bem aqui. Mas é bom, velho. A gente sempre tá tendo oportunidade. Então, você que tá aí querendo aí entrar na PMG, vai ser um prazer aqui analisar seu currículo, lhe incluir aqui no processo. A gente tem, acho que, a forma mais rápida para procurar lá no Instagram da gente, Grupo PMG, lá na parte lá de avisos, né? Avisos ali que tem ali. Tem um link do RH, que você já pode ver as vagas abertas e se candidatar. Ou você pode mandar seu currículo para o rh@grupopmg.com.br. Massa. E quem quiser acompanhar vocês nas redes sociais, vocês têm Instagram aberto, o Instagram de vocês é fechado, vocês são low profile, como é? Segue lá, Grupo PMG 1. Aí lá é a nossa rede social principal, né? Lá a gente divulga o nosso dia a dia. A nossa rede social é fechada hoje, né? A gente não tem uma rede social aberta. Os caras são low profile. Empresário raiz, né, irmão? Não precisa de mídia. Bom demais, mas isso é bom. Não é empresário de palco, é empresário da operação. A gente está com a barriga no balcão, a gente não tem muito tempo para estar na rede social, a gente está lá o tempo inteiro dedicado ao time. Se quiser vir para a PMG está de portas abertas. Se tiver que escolher uma empresa para trabalhar, escolha uma empresa que te reconheça e uma empresa que esteja em expansão e crescimento, né? Porque a melhor oportunidade que você tem é escolher uma empresa que esteja em pleno crescimento. A gente trabalhou em instituições financeiras, né, que já tinha todos os cargos completos, definidos, então não tinha espaço para crescer, só se o chefe da gente fosse demitido. Né? Então não tinha mais cargos para ser criados ou agência para ser aberta naquele período. Então, se tiver que escolher a empresa de expansão, escolha a PMG, tá? E é isso, galera. Pô, o papo hoje foi sensacional. Eu acredito que vocês devem ter aprendido bastante. Então, como o Mário fala, né? Pô, segue aí a gente, curta, compartilhe com seus amigos e não se esqueça que na próxima semana voltamos à programação normal, episódio na quarta-feira, 8 da noite. 20 horas. E é isso, galera. Pô, muito obrigado e até a próxima. Até mais, gente. Obrigado.